da Chapecoense que afastou no soco essa bola perigosa cruzada na área pelo Dionísio. O Robinho dividiu com o Léo Vieira, Giovanni. O Léo Vieira sofreu mais no lance, mas foi uma dividida perigosa por ali, foi corajoso agora o goleiro do Verdão. Falta para Chape, 1-0 para o Verdão. Valvolini, o original nunca para. A JL, a referência em montagens de estruturas metálicas, portões, grades, corrimões, calhas e algerosas. Entre em contato pelo 991068995. Fale com o timaço do Belchior. Faça o seu orçamento. JN Metalúrgica, a sua parceira em estruturas metálicas há 2 décadas. 48, faltam 5. Dos 8 prometidos pelo árbitro, 3 já ficaram para trás. São 5 minutos separando a Chapecoense de uma vitória importantíssima aqui em Brusque. E é um resultado que deixa o Brusque numa situação complicadíssima. Olha a bola, caiu o goleiro da Chapecoense, a falta cometida para cima do Léo Vieira. Foi meio que no pinga-pinga, Giovanni, que essa bola foi lançada para dentro da grande área. Léo Vieira dividiu com o atacante da equipe do Brusque, de novo o Robinho. E teve jogador do Brusque que está pedindo apoio pro torcedor. 1-0 para a Chape no placar. Na informação de Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Experiência e profissionais capacitados para entregar o serviço ideal para sua necessidade. Obras de pavimentação é com a Embrapave. Faça o seu orçamento pelo 49-3361-4100 Embrapave. André Baldiceira deve estar sofrendo, a família Baldiceira lá deve estar sofrendo com esse fim de jogo. O tempo não passa, estamos com 49. Faltam 4 ainda, a Chapecoense precisa segurar 4 minutos esse resultado, essa vitória importante. E o Brusque vem de novo, vem com tudo. Keké fez o lançamento para Dionísio, pelo lado direito já se livrou do Ítalo. Ítalo se recupera na jogada, recupera a bola para o Verdão. Ítalo para Perotti, Perotti para Ítalo, Ítalo perdeu. Dionísio vem, conduz a bola, vai tentar, conseguiu o cruzamento. Léo Vieira sai do gol para ficar com ela. Uma bola de segurança para aplausos da torcida Chapecoense que está aqui no estádio da equipe do Brusque. O banco de reservas inteiro da Chapecoense de pé. Falta pouco. Tá chegando a hora. Final de novembro acontece o Salão do Imóvel Chapecó e a TecCom 2024. Não fique de fora do maior evento da construção civil no sul do Brasil, de 27 de novembro a 1º de dezembro. Ítalo se livrou da falta, tocou para Perotti na entrada da área, ele não conseguiu dominar. E vem contra-ataque do Brusque. Vem contra-ataque, tem que matar essa jogada. Foguinho. Foi inteligente. Foi bem. Foi inteligente. Matou lá no círculo central do gramado, ganhou cartão amarelo, Rangel. Cartão amarelo para Foguinho, número 35 da Chapecoense. Gritam Foguinho, Foguinho, os torcedores do Verdão. Vem o Brusque pro ataque. Diego Matias, cruzamento pra área. Jonathan cortou, Keké tentou na entrada da área. Caiu, queria a falta, a arbitragem não deu. Foguinho tira, vem. Perotti ajeita com o peito. Foguinho toca de cabeça. Ítalo vai pra dividida. Foguinho tenta passar pelo Wallace, não consegue. O lateral é pra Chapecoense. Não, é do Brusque. Era do Brusque tá mesmo? Certo, Tá certinho. Foguinho foi o último a tocar na bola, cruzamento pra área, pra ninguém. E aí o Léo Vieira só observa a saída pela linha de fundo. Já bateu o desespero no Brusque agora. Bateu, Giovanni. Esse jogo pode ser o do rebaixamento efetivo da equipe do Brusque na parte moral, né? Porque ainda se tinha expectativa antes desse jogo contra a Chapecoense. Tiro de meta pro Verdão. Léo Vieira não tem pressa para fazer a cobrança. Vá até a concessionária de Cave conhecer os caminhões Volvo com motor Euro 6, mais seguros, mais potentes e ainda mais econômicos. E eles são menos poluentes, agridem menos o meio ambiente. Entre em contato com a de Cave Chapecó pelo 4933217800 e saiba mais. Volvo em Santa Catarina é com a de Cave. Falta para Chapecoense, é tudo que o Verdão queria. Falta para cima do Perotti. Cartão amarelo para Rodolfo, camiseta número 5. Falta para o Verdão no campo de ataque. A Chapecoense não quer mais jogo, Giovanni. É 1 minuto e meio, 51:30. 1 minuto e meio separando a Chapecoense de uma vitória espetacular aqui em Brusque, nessa luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí partir pra bola ali o jogador do Verdão, que é o Jonathan. Zagueirão vai meter essa bola lá dentro da área, pé canhoto, fez a cobrança, virou bonito, essa bola chegou pro jogador que é o Mailton lá pelo lado direito, prendeu a bola, tocou na frente pra Carvalheira veio pra dividida. E aí a Chape não conseguiu segurar a bola, o lateral é pro Brusque. É no campo de defesa, lado esquerdo.
A equipe do Brusque vai buscar o último ataque, Giovani. É o último ataque, 52-10, prometeu o jogo até os 53, o árbitro da partida, olha a bola jogada, atenção, chegada perigosa, e Anson virou atacante, ele bate pro gol e manda pra fora. O zagueirão do Brusque foi acionado, girou, bateu pro gol e a bola passou toda a área e saiu pela linha de fundo. Chegada perigosa do zagueiro que virou atacante nesses instantes finais. No pivô ele foi bem, Giovani. Na hora da finalização, a bola foi mascadinha pela linha de fundo. Tiro de meta pra Chape, 1-0 pro Verdão. Vai acabar o jogo. 52-45. Prometeu o jogo até os 53. O árbitro da partida vai terminar. Léo Vieira cobrou o tiro de meta. Perotti sobe melhor o jogador do Brusque, vai dar tempo de mais o ataque do Brusque, não, Bruno Leonardo afasta, e o Perotti sofreu falta do Wallace pra cima dele, já deu 53, já pode terminar, o árbitro da partida vai pedir a bola ou não? Ele se aproxima, Chapecoense quer cobrar com o Tarek, ele tá pedindo a bola, pediu a bola, vai terminar, fim de papo! Chapecoense termina o jogo em Brusque! Chapecoense com o gol do paraguaio Walter Clark cobrando o pênalti, a Chapecoense vence o Brusque por 1-0. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8h59. Gustavo Marques. Esse sou eu, desde 1994. Com os microfones dos canais Futebol Interior e da Rádio Valinhos FM 87.9 em minhas mãos, dando início a mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior, que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e também restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. E Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado e você concorre toda a semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Você estava acompanhando a transmissão do jogo entre Chapecoense e Brusque. A Chapecoense vence o Brusque. Resultado que teoricamente ajuda o Guarani. Nem tanto, né? O Guarani precisa fazer a sua parte. Os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a coordenação de esportes da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo, ele, o Bolacha, nas reportagens Albert Cavalcante, e na narração, esse sou eu, Gustavo Marques, dando uma boa noite especial para você. 21h01, faltando 28h45 para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Brasileirão Série B, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani ainda continua na última colocação, matematicamente tem chances, mas mentalmente, para mim, fisicamente, olhando para o elenco do Guarani, nós infelizmente estamos na Série C. Ah, Gustavo, mas você tem que entender que o Guarani tem chance ainda. Eu falei aqui nos bastidores, o Albert faz isso todo dia. Todo dia ele posta em suas redes sociais com a esperança em que dias melhores virão para o Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B. Para mim, eu não acredito, mas
admiro e respeito o nosso repórter do Povo Bugrino, Albert Cavalcante, que diariamente posta as mensagens, né, em músicas. Que coisa, que coisa. Falando em Albert Cavalcante, Albert, quero o seu destaque inicial. Daqui a pouquinho tem o Arthur Eugênio Matias contando a história de um goleiro, hein? Já, vou dar um spoiler daqui a pouquinho pra vocês. De um goleiro que passou pelo Guarani, também passou pelo Novo Horizontino. Mas antes disso, Albert Cavalcante. Boa noite pro amigo, tudo bem? Albert Cavalcante. Opa, legal, boa noite Gustavo Marques, ao Eduardo Bolacha e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e agora na Rádio Valinhos FM 87,9, né? Estávamos acompanhando a vitória da Chapecoense para cima do Brusque, assim como o Gustavo Marques falou que o resultado foi importante, mas pela situação que o Guarani não foi importante, não concordo com o amigo. Né? Caso o Guarani vença a partida hoje, o Guarani ficará a 2 pontos da primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento, que hoje é o CRB. Acabou com essa vitória a Chapecoense. Obviamente a Chapecoense desgrudou, né, das equipes que estão lutando com o Guarani na zona de rebaixamento e assim segurando o Brusque, né? O Guarani com a vitória hoje pode, né, aí após, né, várias e várias rodadas, né, o Guarani possa aí ficar a 2 pontos, né, atrás obviamente do CRB e deixa o Brusque na lanterna. Dito isso, Gustavo Marques e amigos, né, o Guarani que nesse segundo turno fez 6 jogos em casa, com 4 vitórias e 2 empates, né, com 77,77% de aproveitamento em casa. Isso se for 6 jogos, né? E se formos contar com a vitória, né, no primeiro turno com o Brusque, né, o Guarani fez 7 jogos em casa. Mas o importante hoje é vencer ou vencer. Tudo por conta, como disse o Gustavo Marques, né? O Guarani, na opinião dele, já caiu, né? Bato nessa tecla que a situação é muito difícil, de 5 jogos você tem que vencer 4, mas parece que o campeonato está para o Guarani, né? Os seus concorrentes diretos, né, tanto fora do Z4 e dentro do Z4, vão tropeçando. E o Guarani tem uma chance de ouro. Lembrando que de 5 partidas dentro do campeonato que faltam, né, contando com o Novo Horizontino, o Guarani tem 3 partidas em casa. E dessas contas, né, todos nós fizemos a conta básica, né, a conta suja, né, de 5 jogos, 15 pontos, nós precisamos de 12 pontos, né, 3 vitórias em casa, né, e beliscar uma vitória fora. Né, vamos torcer, vamos aí, né, como sempre, eu faço a minha parte, não é querendo ludibriar o torcedor bugrino, mas acredito que essa jornada, né, assim como em 2018, em que o Guarani se salvou por conta de um pontinho de relação a saldo de gols, o Guarani acabou não caindo para a Série C, né, passamos também um período muito difícil em 2019, com Carpini salvando o Guarani, né. Posso dizer que depois de 2016, em que o Guarani conseguiu o acesso para a Série B, onde o Guarani perdeu o primeiro jogo por 4-0, depois ganhou do ABC por 6-0, acredito que esse seja o momento mais importante desses últimos 8 anos em que o Guarani voltou para a Série B. Então vamos acreditar, tanto que depois que você chamar o intervalo, né, o Guarani já está definido e escalado. Gustavo Marques. Positivo. Como nós entramos já às 9 horas da noite, então não vou nem para o intervalo. Eu vou trazer aqui, evidentemente, lendo mesmo aí os nossos patrocinadores. Vou ganhar tempo para você trazer a ficha técnica do jogo e para a gente debater um pouquinho. Lembrando que essa jornada esportiva tem sempre o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. O restaurante do Dadá, que você pode pedir a sua pizza, lances, porções no 3242-3125. E também pelo Hipercap Brasil, comprando pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você vai concorrer toda semana a muitos prêmios e ainda ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Ô Bolacha, eu tenho o Arthur Faço aí, o Arthur Eugênio Matias, ele que vai falar do goleiro João Marcos. É exatamente isso. João Marcos que teve passagens aí pelo Guarani e também pelo Novo Horizontino. Ambas as equipes que vão se enfrentar daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Olá, Arthur, boa noite. Conta um pouquinho da história desse goleiro, João Marcos, que passou pelo Guarani e também passou pelo Novo Horizontino.
Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Novo Horizontino para fazer uma homenagem a um personagem importante do futebol brasileiro. Vamos falar aqui no futebol interior do ex-goleiro João Marcos. E não tem nenhuma partida mais significativa para este goleiro do que o confronto entre Novo Horizontino e Guarani. Guarani foi o time onde João Marcos começou sua carreira e o Grêmio Novo Horizontino foi o último time que João Marcos atuou profissionalmente. João Marcos, um goleiro que jogou em várias equipes de expressão e chegou até mesmo à seleção brasileira. João Marcos, infelizmente, faleceu no ano passado, em 2020. No dia 2 de abril, aniversário do Guarani, foi o falecimento de João Marcos aos 66 anos. Ele morava em Botucatu. João Marcos Coelho da Silva nasceu também em Botucatu, no dia 1º de junho de 1953. Aqui no Futebol Interior, eu vou lembrar da carreira, da história de João Marcos no futebol brasileiro. Vou apresentar também fotos interessantíssimas. Logo de cara, eu vou reproduzir um vídeo do lançamento do livro sobre a história de João Marcos, que eu apresentei na Rede Família há 5 anos atrás. Mostrar a você, de todo o Brasil que acompanha futebol, esse goleiro aqui jogou com o Zenon. Primeiro gol que o Zenon fez no Guarani, o goleiro do Guarani era João Marcos, a maior de todas as defesas. A história de vida do ex-goleiro João Marcos, dentro e fora do futebol, escrito por Eric Facioli. É muito bacana esse livro. João Marcos jogou na seleção brasileira, jogou no Palmeiras, no Grêmio, no Noroeste de Bauru, São Bento de Sorocaba, América de Rio Preto. Jogou também, foi revelado pelo Guarani de Campinas, teve uma passagem novinho pela Caldense. Isso, no final de carreira, jogou no Grêmio Novo Horizontino. É muito bacana esse livro. Eu recomendo esse livro do João Marcos. Interessantíssimo esse livro. O João Marcos, depois que ele parou, ele entrou na bebida. E ele dá um depoimento, um testemunho muito bacana aqui nesse livro. Eu que vi o João Marcos jogar, gostei muito desse livro, que é um livro que eu recomendo. Esse livro que você viu a apresentação que eu fiz há 5 anos atrás na Rede Família, junto com o Guina Paiva e com o craque Zenon, é um livro interessante. Eu aprendi, eu gosto de história, eu aprendi muita coisa da carreira do João Marcos, como, por exemplo, que ele foi emprestado para a Caldense ainda jovem, com 17, 18 anos, jogando no Guarani. E depois, eu lendo esse livro, O Caminho da Bola, volume 3º, a história do futebol de São Paulo, do Rubens Ribeiro, que eu tenho os 3 últimos jogos do João Marcos. O João Marcos já havia encerrado a carreira, ele tinha uma fazenda próximo a Novo Horizonte, e em 1986, o Novo Horizontino disputaria pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Paulista na primeira divisão. E João Marcos foi escolhido para jogar pelo Novo Horizontino. Voltou, fez 3 jogos. O último jogo do João Marcos, dia 9 de março de 1986. E o Novo Horizontino perdeu de 4-2 para o 15 de Jaú em Novo Horizonte. E o João Marcos resolveu encerrar a carreira. Ele já estava sofrendo uma contusão no joelho. Vamos contar um pouco mais da carreira do João Marcos, com fotos históricas. O João Marcos começou e muito bem no Guarani. João Marcos surgiu no início dos anos 70 como o sucessor do Tobias, mas no Guarani ele não foi tão bem. Olha esta imagem do Guarani, em 1973. Vamos identificar os jogadores desta foto? Em pé, o Wilson Campos, João Marcos, Amaral, Moacir, Flamarion e Bezerra. O dirigente é o Garbellini. Agachados, Jader, Lola, Washington, Alfredo e Mingo. Um timaço do Guarani. Depois do Guarani, o João Marcos foi para o América de Rio Preto, São Bento de Sorocaba, até chegar no Noroeste. No Noroeste, ele foi muito bem e chamou a atenção do Palmeiras, para onde acabou sendo contratado. Você viu aí foto do João Marcos do São Bento, no América, e esta do Noroeste. Nós vamos identificar os jogadores.
exatamente no noroeste de Bauru, onde o João Marcos acabou estabilizando na carreira, passando a ser um goleiro respeitado no futebol brasileiro. Estamos vendo na foto, em pé, Mauricinho, Edinaldo, que jogou no Guarani, Marco Antônio Machado, que virou treinador, Beto, que também jogou no Guarani, foi lateral esquerdo, Jorge Fernandes e João Marcos, agachados. Por isso que essa foto era importante. Jorge Maravilha, Jairzinho, o furacão da Copa, João Carlos, Amadeu e Baroninho, que jogou no Palmeiras e no Flamengo. Do Noroeste, João Marcos acabou indo para o Palmeiras e fez cerca de 100 partidas como titular da camisa 1 palmeirense. Em 1981, João Marcos foi importante, teve uma atuação destacada num time do Palmeiras que não era lá grande coisa. Olhe a foto aí no seu vídeo. Em pé, Benazzi, Wagner Benazzi, treinador de prestígio, Vitor Hugo, Jaime Boni, Marquinhos de Uberaba, que faleceu no ano passado, Darinta e João Marcos, agachados, Osni, Paulinho Massariol, Senna, Célio e Baroninho, de novo, João Marcos e Baroninho. Depois do Palmeiras, João Marcos esteve no Grêmio. O Palmeiras retomou a contratação do Leão. Leão tinha sido campeão no Corinthians. O Palmeiras o contratou em 1984 e, sem espaço no Palmeiras, João Marcos foi para o Grêmio. E no Grêmio chegou à seleção brasileira. Olha que interessante. Olha a foto do João Marcos na seleção brasileira em 1984. João Marcos também teve outras passagens ótimas no Grêmio e, como eu disse, encerrou a carreira no Novo Horizontino. Para finalizar, uma foto bonita do João Marcos. 3 goleiros do Guarani. Infelizmente, os 3 falecidos na década de 70. Bessa, João Marcos e Sidney Poli. Aqui no Futebol Interior, contamos a história, a carreira do goleiro João Marcos, que começou jogando no Guarani e o último time profissional foi o Grêmio Novo Horizontino. Só aqui no Futebol Interior. Certo, esse é Arthur Eusênio Matias contando a história de João Marcos, goleiro que passou pelo Guarani também, pelo Novo Horizonte. Lembrando que os últimos 2 jogos para fechar essa 34ª rodada é o Guarani enfrentando o Novo Horizontino dentro de casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo de daqui a pouquinho às 9h30, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, e também Amazonas e Botafogo, jogo lá na Arena da Amazônia. Outro jogo também, Albert, que o Guarani precisa torcer para o Amazonas vencer a equipe do Botafogo. Então é outro jogo que beneficia o Guarani se caso o Amazonas vencer, assim como a Chapecoense venceu o Brusque, jogo que nós transmitimos aqui também pelos canais Futebol Interior. 9h15, daqui a pouquinho nós vamos repercutir também esse jogo entre o Botafogo e o Amazonas, mas o Guarani já está escalado, o Albert, e também a equipe do Novo Horizontino também escalado, Albert? Escalado e definido, Guarani e Novo Horizontino. Então vamos lá, Albert Cavalcante, para a Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá e concessionária Sim, a escalação de ambas as equipes no pique do rádio, Albert. Vamos lá, o Guarani do técnico Alan Al vem definido, escalado para a partida importantíssima. O Guarani com a possível vitória e também com o tropeço dos seus adversários, o Guarani fica exatamente a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Isso mesmo, fica 2 pontos atrás da primeira equipe, que é o CRB. O Guarani vem com Pegorari no lugar de Vladimir. Gostei, hein? Gostei, né? Nada contra a pessoa, mas o Vladimir, eu vou falar pra você, tem hora que é chama-gol, viu? Então, Pegorari e Ian Henrique, mais uma partida como titular na lateral direita. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelar, 23, e o Matheus Capitão Salustiano, 13. Na lateral esquerda, o Jefferson, 17. Os homens no meio campo do Bugrão, Gabriel Bispo, o Matheus Bueno e o Luan Dias. Na frente, lá na frente, os homens de frente, Heitor,
Bruno Mendes, isso mesmo, o Bruno Mendes vai fazer ali a dupla com Caio Dantas. Então, repeteco do Guarani, Pegoraro, Ian Henrique, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, Heitor, Bruno Mendes e Caio Dantas, Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante com a escalação do Bravo Bugre Guerreiro. Ô Albert, diga. Colocar, evidentemente eu não concordo de ter colocado o Pegoraro. Se eu fosse técnico do Guarani, eu colocaria aí o Vladimir, mas como eu não estou lá, não vejo os treinamentos, mas olha o último jogo. Se ele optou pelo Pegoraro, ele deve ter, evidentemente, aí as suas convicções. Mas ele entrar com o Bruno Mendes e Caio Dantas, na minha opinião, são dois jogadores que fazem a mesma função. Ou eu estou errado? Não, você está certo, né? Mas se você, né, nós acompanhamos muito, o Caio Dantas, ele é um jogador mais de contato e ele acaba ficando encaixotado, né, entre os zagueiros, né? E lembrando que a equipe do Novo Horizontino, né, do Grêmio Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, que vem fazendo uma ótima campanha, né? Ótima campanha, está dentro do G4. Então é o seguinte, para abrir mais espaços, né, até mesmo para que o Caio Dantas ele puxe um zagueiro, o Bruno Mendes, que tem qualidade técnica, todos nós conhecemos, né, o Bruno Mendes, tenha mais espaço para os jogadores virem de trás. Assim como acredito que o Heitor para essa partida, a única coisa que eu não gostei nessa escalação foi o Heitor no lugar do João Vitor, né? O Heitor na última partida, assim como o Guarani todo, né? Mas o Heitor ele tem a qualidade de bola parada e chute de longa distância. Assim como uma equipe como o Grêmio Novo Horizontino, ele tem, né? Ele tem essa formação de 3 zagueiros, né? Ele aposta, além dos chutes de fora da área, ele vai apostar também pela dobradinha pelos lados para fazer ultrapassagem e usar aí toda a qualidade que o Heitor tem na parte ofensiva. Já na parte defensiva, né? Nós sabemos aí que é o famoso Francisco Glicério, né? Deixa nas suas costas aquela verdadeira avenida e aí entra o menino Ian Henrique, né, que começou muito bem, depois perdeu espaço, sumiu, voltou pro sub-20 e agora o técnico Alan Al traz ele de volta, né, e coloca ele como titular. Dito isso, Gustavo Marques, uma partida dificílima, né? A equipe do Grêmio Novo Horizontino, que vinha de 3 derrotas consecutivas, venceu a última rodada o Avaí por 2-0, né? Busca se manter. Vamos ouvir o técnico Alan Al, Bolacha, ele está falando aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir o nosso Passamos técnico. A importância do jogo em casa para os nossos atletas, eles estão muito conscientes disso e a gente sabe da dificuldade, né? Não é à toa que o Novo Horizontino está brigando pelo acesso, é uma equipe muito consistente, que vem de um trabalho a longo prazo, com um elenco muito qualificado, mas ao mesmo tempo a Série B ela vem se desenhando muito equilibrada, né? A tabela ela não mostra muitas vezes o que pode ser o jogo e a gente espera poder vencer na nossa casa, diminuir essa distância e continuar brigando até o fim para sair dessa zona que é o nosso principal objetivo. O Alan tá aí, né? O técnico Alan Al, é isso aí, né? Mas é aquela, né, Alan? Né? Nós temos 77,77% dentro de casa. Né, e o fator casa tem que ser, né, predominante na partida de hoje, né? Lembrando que uma partida boba, né, contra o Avaí, o empate por 0-0 foi catastrófico, né? Apesar de tudo que envolve, né, o campeonato do Guarani, que o primeiro turno do Guarani foi horrível, né? E hoje nós pagamos o preço por trazer pintados da vida, né? Lembrando que o primeiro turno, o empate entre Novo Horizontino e Guarani, o técnico era o Pintado, viu, Gustavo Marques? Positivo. Esse é Albert Cavalcante. Vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto em definitivo com todos vocês para a transmissão do jogo entre Guarani e Novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com a massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para o paciente do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Eu tô de volta, hein? Aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. O Guarani já em campo, hein? Com a presença das mulheres. Com a camisa rosa. Outubro Rosa, né, Outubro Gustavo? Rosa. Parabéns aí pela prevenção, iniciativa, né? Prevenção do câncer, né? Do colo do útero, né? O Guarani entrando com as. Não é o câncer de mama? Não, é de mama. É também, né? Mama, tudo, né? Câncer, né? É o câncer em geral, né? Inclusive, todo ano o Guarani faz essa. Como fala? Conscientização, né? Campanha. Vamos lá, então. Já estamos em cima, 21 horas e 24 minutos em Albert Cavalcante, com a ficha técnica do jogo. Em seguida, eu volto em definitivo para trazer as emoções de Guarani e Novo Horizontino. Ficha técnica do jogo. Deus, sou eu de novo. Mais uma rodada. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. O Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Ian Henrique é o lateral direito, 29. A dupla de zaga do Bugrão. Douglas Bacelaro, 23. E o Matheus Salustiano, capitão, 13. Na lateral esquerda ele, Jefferson, o 17. Os homens no meio campo do Bugrão. Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, o carteador, o 18, e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Heitor, o camisa número 2, Bruno Mendes, o camisa número 9, e o artilheiro do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Henrique, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, Heitor, Bruno Mendes e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vladimir, Emerson, Lucas Adel, Pedro Henrique, Anderson Leite, Lucas Araújo, Pierre, Estevão, Marcelinho, João Vitor, Reinaldo e Lohan. Futebol Interior. E o Grêmio Novo Horizontino, o Tigre do Vale do técnico Eduardo Batista, vem definido e escalado assim. Jordi, o goleiro, camisa número 93. O trio, os 3 zagueiros
do Novo Horizontino. O capitão Rafael Donato 3, Patrick o 4, Luizão 25. Com seu ponta direita o Rodrigo Soares o 2 e o ponta esquerdo o Giovani o camisa número 5. Os restantes, os homens do meio campo do Novo Horizontino. Eduardo 21, Marlon o 8 e Lucas Cardoso 99. Os homens de frente do Grêmio Novo Horizontino, Wagninho 30 e Neto Pessoa o 9. Repeteco do Novo Horizontino, Jordi, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick, Luizão, Giovani, Eduardo, Marlon, Lucas Cardoso, Wagninho e Neto Pessoa. Caso o técnico Eduardo Batista queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Ayrton, Lucas Ribeiro, Rodolfo, William Farias, Danilo Barcelos, Heverson, Léo Tocantins, Raul Prata, Igor Formiga e Renato Palme, Pablo Diego e Fabrício Daniel. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Um dos melhores árbitros do Brasil. É o Anderson Daronco, FIFA de São Paulo, com seus auxiliares Lúcio Biesdoff Flor, do Rio Grande do Sul, e Daniela Coutinho Pinto, da Bahia. O quarto árbitro é ele, Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Alô, meus amigos do rádio! Alô, meus amigos do futebol! Alô, você ligado e conectado nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. A bola vai rolar já já pelo Campeonato Brasileiro Série B. A minha garganta é a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. E com o microfone na mão nos canais Futebol Interior. Vamos, Guarani! Boa sorte, Guarani! Bota o hino do Guarani aí, ô bolacha! Porque o Bugre vai ganhar o jogo hoje! A esperança é a última que morre! Enquanto a fé é a esperança! Enquanto a esperança, o resultado positivo pode acontecer a qualquer momento. O Guarani com o seu uniforme tradicional verde, que te quero verde. O Sortes é de cor branca. O meião também é branco. Vamos, Bugre, para vencer o Novo Horizontino, que vem com o seu uniforme. A camisa é branca, o short é preto e o meião também é branco. O Novo Horizontino que tem a saída de bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô, meu Guarani, não me decepcione, Guarani. Ô, Guarani, abrace o torcedor, dá esse presente. Faça com que o torcedor que saiu de casa para assistir o jogo nessa madrugada volte para casa feliz da vida com um resultado positivo. E a esperança é a última que morre. A bola vai rolar, 9 horas e 30 minutos. Apita o árbitro, bola em jogo. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai fugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Pra cima deles, Guarani, vamos, Bugre, vamos, Bugre, vamos, Gustavo Bugre. Marques. Esse sou eu, a bola já está rolando no Brinco de Ouro. 34 segundos, o jogo já está paralisado. Tem posse de bola para cobrar a equipe do Novo Horizontino com o Patrick no sistema defensivo. Ele abre o jogo para o Rafael Donato, que já abre o jogo, faz o toque para Luizão. Luizão pelo lado direito faz o lançamento, passa por todo mundo nas costas. A posse de bola favorece com o Novo Horizontino com
Marlon perde, recupera Salucino, devolve o Guarani pro Novo Horizontino, mas recupera Bruno Mendes, recebeu, recolheu, vai tentar fazer o pivô, foi tocado, tem falta, e falta na ponta esquerda, favorecendo a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, sistema defensivo, foi tocado, camisa 9 do Guarani, Bruno Mendes. Tem falta pro Bugre na ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançamento lá pro campo ofensivo do Círculo Central. Caio Dantas foi puxado, foi tocado, tem falta. É a segunda falta pro Guarani do Círculo Central, Albert. E os jogadores de ataque do Guarani vão procurando o contato. Primeiro foi o Bruno Mendes no campo de ataque pelo lado esquerdo, que recebeu uma chegada do Rafael Donato. Agora, no Círculo Central, foi ele, né? O Patrick, que deu uma pegada no Caio Dantas. 2 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Novo Horizontino também 0. E vem o Guarani com Luan Dias aos trancos e barrancos, conseguiu passar, domina com a perna esquerda, faz a abertura de jogo, domina aqui na ponta, vem dominando com Jefferson, Jefferson para Heitor, Heitor dominou, recolheu para Bueno, Bueno volta tudo de novo lá com o Salucino, meio que na fogueira, teve que acionar o Pegorari, salta a bola para Douglas Barcelar, meu Deus do céu, não confio nesse Barcelar, quase deu de presente. Tá assustado o Guarani nesse comecinho de jogo. A zaga tá batendo cabeça e recebeu. Caio Dantas foi tocado, pediu falta. Nada, vem Novo Horizontino na ponta esquerda, dominando com Neto Pessoa. Neto Pessoa já faz a abertura de bola, domina na ponta esquerda, lá pelo lado direito do Remo ao Pontal, do Leme ao Pontal. A bola volta, outra vez tocando a bola com a equipe do Novo Horizontino com Patrick. Patrick dominou, fez o toque, a bola volta lá pelo sistema defensivo com o Rafael Donato. Lado direito, faz a abertura de bola, domina com o camisa 25, Luizão. Luizão fez ali infiltração, lançamento, bola na grande área, tira, afasta, a zaga do Guarani completa. Posse de bola pro Guarani, que bate cabeça, não consegue sair jogando outra vez. O Matheus Bueno foi acionado, foi tocado lá pelo lado esquerdo. Tem falta para a equipe do Guarani, que joga em casa. 0-0, 3 minutos e 25. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jefferson faz o lançamento para Caio Dantas na ponta esquerda, ele domina, olha bem com quem joga, solta essa bola, meio que na fogueira pro Heitor, perde Heitor, recupera a equipe do Novo Horizontino, vem tocando bola com Neto Pessoa já faz o lançamento lá pro campo ofensivo, para o Lucas Cardoso, a bola vai se perdendo para fora, tem arrebenço manual, favorecendo a equipe do Guarani com Jefferson. 4 minutos desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Novo Horizontino. Faz o toque de bola, domina ali com Pegorari. Pegorari na meia-lua, erga a cabeça, faz o toque, domina, meu Deus do céu, tá queimando a bola nos pés dos jogadores do Guarani. Faz o toque, Matheus Bueno, faz ali a abertura de bola com o Salucino, que devolveu ali pro goleiro Pegorari. Ele domina, faz o lançamento na ponta para Jefferson. Jefferson na ponta esquerda, faz o corte, passou bonito, fez o Hilaria, tentou acionar o Caio Dantas, estava bem marcado, recupera ali a zaga da equipe do Novo Horizontino. A posse de bola é pro Guarani, vem descendo, vem carregando essa bola o Ian. Ian dominou, fez o toque, abertura para Luan Dias. Luan Dias fez o corte, foi para cima, ergueu a cabeça, passou do primeiro, faz o lançamento nas costas para achar o Jefferson. Jefferson recupera essa bola pro Bugre. Linha de fundo, cruzamento, desvio, escanteio pro Guarani, Albert. A jogada que errada acabou dando certa, né? O Ian pelo lado direito fez a tabelinha com ele, Luan Dias. O Luan Dias segurou muita bola, é verdade, e tentou um passe em profundidade para o camisa número 9, o Bruno Mendes. A bola saiu meio torta e Jefferson, na luta, na garra, conseguiu recuperar a bola e tentou cruzamento, a bola pegou na zaga do Horizontino. Primeiro escanteio pelo lado esquerdo. Heitor já tocou, azeitou para Bruno Mendes, para Heitor, cruzamento, afasta a zaga do Novo Horizontino, tira de cabeça, a bola volta outra vez, reboteada pro Bugre, completa, tira outra vez o Novo Horizontino, a bola vai para fora, tem arremesso para a equipe do Guarani, tem posse de bola o Bugre, o verde que te quer, o verde
Albert Ian na bola para fazer a cobrança. 0 pro Guarani, 0 pro Novo Horizontino. 5 minutos e 55 passados. EDC primeiro tempo. Recebeu Caio Dantas. Fez o toque outra vez pro Ian. Ian tenta a devolução, não consegue. Volta para Caio Dantas aos trancos e barrancos. É um perde, ganha, perde. Recupera o Guarani, mas recupera o Bugre. Lá com o Ian. Ian passou, foi tocado. Foi tocado e a falta é perigosa pro Guarani. Lá pela ponta direita, Albert. É, Vagninho, né? Pelo lado direito, Vagninho, hein? Deu um pisão em cima do Ian. O Ian, né, ajeitou 2 jogadores em cima dele, ele adiantou a bola. E ali o Vagninho só acertou o tornozelo, hein? Camisa número 30 ali do Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino, só avisou o tornozelo do Vagninho. Vagninho que vai, né, passou ali do lado, conversou com o Daronco, né, ali não deu muita bola pra ele. Vagninho, hein? Que falta perigosa em cima do Ian. Vagninho já passou aqui pelo Guarani, né? Vagninho passou, se eu não me engano, 2020, né? Passou pelo Guarani. Né, uma passagem, uma passagem boa, né? Falta, quem sabe hoje ele possa entregar a paçoca. Heitor na bola e também Luan Dias, dá mais para Heitor, vai sofrer bola na área, Luan Dias direto, teve ali o desvio, foi nela o Salustiano, mas parece ser mais um escanteio pro Bugre, Albert. É, ali o Heitor, ele fingiu, né, refugou no cruzamento quando o Luan Dias bateu baixo, né, meia altura. Ali o Salustiano tentou fazer um movimento, mandar a bola para dentro do gol, porém, entretanto, Vagninho mandou para escanteio agora pelo lado direito. Já cobrando o cruzamento, tira de cabeça a zaga da equipe do Novo Horizontino, a bola volta, reboteará pro Bugre, perde, recupera o Novo Horizontino, vem pro contragolpe ali com o Lucas Cardoso pelo lado direito, faz ali o lançamento, pega a bola em segurança, o Pegorari, segura a bola em seus braços como segura uma criança, em segurança. Salustiano domina, fez o toque, abertura de bola para Jefferson. Jefferson domina com a perna esquerda, ele volta outra vez para o Salustiano. O Salustiano já completa, fez o toque para Pegorari. Pegorari do sistema defensivo domina. Olha, erga a cabeça, vai tentar mandar o balaio para frente, acionando alguém lá no sistema ofensivo. E ele fez uma caca. A bola vai para fora. Tem arremesso manual lá pelo lado direito. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 34ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ninguém ganha, ninguém perde, 8h40, Guarani tem 0, Novo Horizontino também tem 0, jogo transmitido aqui pelos canais Futebol Interior e também Valinhos FM mais cedo, o Brusque perde em casa para a equipe da Chapecoense pelo placar de 1-0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Escanteio para o Novo Horizontino, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para afastar a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada, Rodrigo Soares para o Novo Horizontino. Heitor se joga nela, manda a bola para fora, parece ser outro escanteio, Albert. Não, lateral, né? O latereio, né? Parece que vai ser cobrado. Não, muito pelo contrário, vai ser um lateral mesmo. Achei que ia cobrar da grande área, lá vem os homens. Cruzamento na grande área, sobe de cabeça para completar a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada para a equipe do Novo Horizontino. Posse de bola agora para a equipe do Guarani, que cai ali o Luan Dias, pede a falta, nada. A bola volta, reboteada, o toque de bola é um perde, ganha o Laicá, Vagninho tenta acionar alguém. Meu Deus do céu, vai e vence ali para cima da zaga do Guarani, o Neto Pessoa, mas o último toque foi do Neto Pessoa, portanto, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Deixa eu abraçar aqui os amigos que estão ligados e conectados no YouTube. A Rita Maria dizendo assim, quero que o Novo Horizontino perca pro Ceará e pro G4. O Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos, boa noite. O Carlos Lemos Matozinho, a Vivi Vicente, boa noite, cheguei. Oi Guga, oi Albert, boa noite pra você, Vivi. Boa noite. O Júnior da Inova chama gol. O Lucas Vini fala, Novo Horizontino 3-0. Quem? O Lucas Vini. Eu falei pra você, sumiu, né? Depois do derby sumiu, né, Lucas Vini?
Falou que Eu vai avisei. uma caixa pra você Tá. de campanha. Ih, olha o Guarani batendo cabeça na grande área. Afasta ali a zaga da equipe do Bugre. Vem com o Luan Dias, passa do primeiro. Vai, Luan Dias, solta a bola, meu filho. Ele preferiu voltar, o toque foi feito, domina ali com o Caio Dantas, passou, foi tocado, pediu falta em cima. Marca a falta o senhor Alex Gomes Estefano. Ele não parece um pouquinho árbitro? Eu esqueci o nome dele. Não, o Daronco. Não, é o Daronco. Não, o Daronco é o nosso. Esse é o O quê? árbitro do jogo é o Daronco. Como assim? Ué, Eu acho que... errado então aqui. Errado. Pô, por isso que eu tô falando, cara, esse árbitro parece Não, esse- aquele que apita a Série A. Viu, você... E aí tá outro nome aqui, Alex Gomes Stefano. Não. Alex Gomes Stefano, você me desculpe, mas eu acho que Vou te mostrar aqui, não, pelo amor de para Deus. você ver que Pergunta pro seu repórter eu aqui, não pergunta. tô errado. Pergunta pro seu repórter. Lá vem o Bugre, domina lá pelo lado direito, dominando com o Ian. Ian preparou, fez o corte, foi pra cima, pediu falta. Nada. Nada. Sentiu, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, então, mas aí que tá, né? Aqui, Pergunta, ó. mas você... Ah! Mas a sua... Mas pergunta pro seu repórter. Seu repórter aqui do lado, pode confiar no seu repórter. Eu é o Anderson confio, Daronco, eu confio. FIFA São Paulo. Tá? Coisa, eu falei, mas não é possível. Então, Parece muito, deve ser irmão, né? Não, então Que pergunta... coisa, será que é o Daronco da Shopee? Tá. Não, então você sabe, pergunta pro seu repórter aqui. Tô aqui pra te servir. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B, 34ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 12h30. Guarani tem 0, Novo Horizontino também tem 0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. E vem o Bugrinha, cruzamento na grande área, tira, afasta a zaga do Novo Horizontino, completa, vem pro contragolpe, o Novo Horizontino foi tocado, Matheus Bueno acabou fazendo falta, na verdade foi o Bispo, hein? Entrada dura ali, Albert pro camisa número 21, Eduardo, falta pro Novo Horizontino. É, o Gabriel Bispo, né, na sua jogada característica, né, que visando o corpo e também a bola. Ele acabou fazendo uma carga lá atrás do campo de defesa, quando o Novo Horizontino vem de novo, Gustavo Marques. Vem o Novo Horizontino, cruzamento na grande área, pega, pegou na área, segura, põe a bola em seus braços, lançamento pro campo ofensivo, tentando acionar o Caio Dantas, e não é que deu certo, foi no empate, ali, junto com o Rafael Donato, foi melhor o Rafael Donato que teve a posse de bola, já faz o toque na beira do círculo central, vem tocando a bola a equipe do Novo Horizontino, é comecinho de jogo, o Guarani necessitando da vitória, já abre o jogo no meio com o Giovani volta para o círculo central, trabalhando bola outra vez com o Rafael Donato, ele fez o toque no meio que aponta para Patrick, Patrick fez ali, acionou o Vagninho, olha o Vagninho, olha a tabela, deu certo, o Vagninho tentou evitar a saída, não deu certo, a bola vai para fora, tem tiro de meta para a equipe do Verde, que te quero verde, o Guarani, diga aí. E só uma observação, né, a próxima partida do Guarani será contra o Goiás, fora de casa, né, e para essa partida, né, que o Guarani está disputando agora contra o Novo Horizontino, o Guarani tem jogadores pendurados. Então ficaremos de olho, né? Lembrando que o Daronco é um árbitro, né, experiente, FIFA. Ó o Guarani! Lá vem a equipe do Bugre, toque feito, recupera a bola a equipe do Novo Horizontino, não conseguiu fazer nada completa, Albert. Então o Guarani tem, né, jogadores aí pendurados, né, para a próxima partida, são eles, né, o Bueno, né, o Matheus Bueno, o Anderson Leite, que está no banco de reservas, se recuperou, né, era dúvida se estaria apto para o jogo. O João Vitor, que está no banco de reservas, o Bispo, que está jogando, o Salustiano, que está jogando, o Bacelar também, a dupla de zaga do Guarani, Pierre e o Pacheco. O Pacheco também estava na transição física, né, ele ia passar por testes, né, para ver se ele estaria apto para a partida. Não, né, não ficou pronto a tempo e por isso que estamos aí, né, acompanhando o Ian Henrique, o camisa número 29, na lateral, né, direita, o Gustavo Marques. Tá certo, tem falta para a equipe do Guarani, Jefferson já cobrou, fez o toque pro Matheus Bueno, Matheus Bueno já completa a equipe do Guarani com o Douglas Barcelar, fez o toque pro Ian, Ian passou, ergueu a cabeça, fez o toque, completa, outra vez para ali, o Douglas Barcelar, cruza Luciano, capitão da equipe bugrina, pro jogo, fez o toque ali pro Jefferson, Jefferson fez o lançamento, pega a bola em seus braços, o Jordi, para fazer a defesa para a equipe do Novo
Horizontino. Canais Futebol Interior e Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lá vem Wagninho na ponta esquerda pro Novo Horizontino, perigo eminente, tira, afasta a zaga do Bugre, Luan Dias recolheu, fez o toque pro Matheus Bueno pra Jefferson, Jefferson dominou a devolução feita, domina ali com o Salustiano, Salustiano ergue a cabeça, vai tentar ali fazer o toque, vai criar ali a jogada, o Guarani saindo do sistema defensivo, a devolução para Jefferson na ponta esquerda, lançamento, jogada que já tá mais... repetitiva que o episódio do Chaves, não dá certo. Lá vem ali outra vez o Guarani com o Bispo fez o toque com o Salustiano completa a bola, domina, vem ali Bruno Mendes pra tentar ajudar, na verdade, o Heitor na ponta esquerda, o Bruno Mendes que caiu, a bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani, ali o Bruno Mendes foi puxado, hein, Albert? O Bruno Mendes foi puxado, né, pelo Luizão, né, mais uma vez um embate entre o Luizão e o Bruno Mendes, é isso mesmo, é contato, né, o Caio Dantas e Bruno Mendes tentando ali, né, se desvencilhar da marcação do Novo Horizontino, mas ali o Guarani insiste, né, 16 minutos, está insistindo mais com a jogada, a ligação direta, não usando o que tem de melhor, né, que é o seu camisa 10, Luan Dias. Aí fica fácil, né, a bola bate e volta como ping-pong, e é tudo que o Novo Horizontino quer, né, o Novo Horizontino com 3 jogadores, recupera o Bugre, Luan Dias, domina na ponta direita, dominou, Luan Dias passou, opa! Foi tocado, pediu falta, nada, recupera a equipe do Guarani, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, tira o Novo Horizontino, e pra mim foi tocado sim, Luan Dias tá pedindo ali assistência médica, foi sim. Não foi nada. Bateu no joelho. Não foi nada. Ali o Luan Dias, né, entrou na diagonal pelo lado, né, direito, e ele colocou a bola à frente, e ali o Rafael Donato, né, ele colocou a perna à sua frente, é verdade, mas não chegou a acertar. Ele coloca e tira. Na hora em que o Luan Dias aterriza, ele acaba ali batendo o joelho contra o gramado, né, que ele caiu todo torto. Mas pra mim não foi nada, não foi lance pra falta. Ele tentou ludibriar o Daronco, mas o Daronco, experiente, estava de frente pro lance. Foi marcado somente lateral, tanto que ele já está em pé e, por incrível que pareça, já está com a bola no pé. Domina outra vez pela ponta direita, domina com o Ian que recebeu ali, né? Uma orientação do técnico Alan Al. Volta para Luan Dias dominou, pedalou, foi para cima, abre o jogo, domina o Bugre, vem Bueno, faz a inversão da direita para a esquerda, do Leme Pontal pro Jefferson. Jefferson passa do primeiro, passa do segundo, fez o Hilar Larier, a abertura de bola dominada, domina a equipe do Bugre outra vez, lançamento tentando nas costas, ali para lançar, tira o Wagninho. Wagninho tem essa postura desde o tempo que ele jogava pelo Guarani, você lembra? E mesmo tempo que ele atacava, ele defendia também. E ele era muito elogiado por mim por fazer aí essas duas funções. Ele ataca e também defende. E ele ataca muito bem, né? E defende melhor ainda, né? E disso, né? O técnico Alan Al, né? Vendo ali os espaços que existem, realmente, se você fizer a dobra, né? Com o Luan Dias e até mesmo com o Ian do lado do Wagninho. Wagninho que quando desce, obviamente, vai deixar espaços, né? Ele não pode ser aí onipresente, né? Estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ali o técnico Alain chamou, né? Chamou o Ian Henrique para passar essa determinação. Tanto que nessa jogada mesmo, nós vimos ali o Luan Dias fazendo a tabela e o Ian entrando pelas costas. Porque esse é o jogo do Guarani. Ali você está a equipe do Novo Horizontino está jogando com 3 zagueiros, né? Compactos ali e estão tentando marcar a série de bola do Guarani. O Guarani tem a dificuldade porque o Guarani pro Guarani é bola no chão. O contato físico é deles. É isso aí, ó lá. Quem tá com a bola no pé? Luan Dias faz a inversão de bola, domina aqui na ponta esquerda para Jefferson. Jefferson ergueu a cabeça, cruzamento, toque de cabeça, espalma no rebote, pega o goleiro. O cruzamento na grande área sozinho, Caio Dantas de cabeça para defesa do goleiro e no rebote a bola bateu na perna do zagueiro e o goleiro estava bem posicionado para fazer a defesa em 2 tempos quase, Albert. Minha Nossa Senhora do Brinco de Ouro da Princesa! O Jefferson pelo lado esquerdo deu uma fatiada na segunda trave. Quem estava lá? Luan Dias. Ele projetou o corpo na bola, cabeceou pro chão. Ali o goleirão Jordi fez a defesa, acabou espalmando pro meio da área. Ali o camisa número 3, o Rafael Donato, vinha na velocidade, por sorte do Novo Horizontino, que ele só tocou na bola, não com muita força. O Jordi acabou fazendo outra defesa.
se não seria o primeiro gol do Guarani na partida. Que lance! Que fatiada do Jefferson e que defesa do goleirão do Grêmio Novo Horizontino. Segue no brinco de ouro a princesa Gustavo Marques e amigos. Guarani 0, Grêmio Novo Horizontino também 0. Teve a chance o Guarani, teve a chance o Bugre Campineiro, mas o Jorge bem posicionado conseguiu fazer defesa. Vem comigo, torcedores, vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 34ª rodada, o Bugre vai empatando em casa, contra o Novo Horizontino, 21 minutos e 16 segundos passados, desse primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde, jogo em andamento, Amazonas empata em 0-0 com o Botafogo. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Alô, Valinhos FM, pra você sintonizado na 87.9 em Valinhos FM. Você ligado e conectado junto com a gente, o meu muito obrigado. Tem atleta do Novo Horizontino caído ali, quem é, Albert? É, o Luizão, né? O famoso karma instantâneo, né? Quando a bola foi jogada ali, né, para dividida entre Caio Dantas e o zagueirão Luizão, que já tinha dado 2 pancadas no Caio Dantas, uma pancada também no camisa no 9 Bruno Mendes, ele puxou literalmente um golpe de judô quando ali o Daronco levanta. Primeiro cartão amarelo da partida, 22 minutos ali para ele, né, pro camisa número 25, o Luizão. Ele deu um golpe de karatê, né, ali pelas costas, puxou o Caio Dantas pela gola da camisa e derrubou ele no gramado. Porém, entretanto, ele esqueceu que embaixo do Caio Dantas estava ele. E ele acabou ali aterrissando o Caio Dantas em cima do camisa número 25, Luizão, que acabou sentindo, enrolou, é verdade, mas o Daronco amarelou. Amarelo para o jogador do Novo Horizontino, lá vem o Guarani. E vem o Guarani, Caio Dantas dominou, fez o toque pro Luan Dias, recupera a bola a equipe do Novo Horizontino, já completa, faz o lançamento, chega para afastar ali. Opa! O Douglas Bacelar. Aliás, era o Salustiano, hein? Já fez a abertura de bola, domina com o Matheus Bueno, Matheus Bueno com a ponta, com a perna direita, faz a abertura de bola, domina na ponta esquerda, fez o toque pro Ian, Ian dominou, kick dominado do Ian, pra quem conhece, um pingo é letra, fez o toque, revolução, nada a ver que eu falei, mas tá valendo, fez o toque com o Salustiano, Salustiano dominou com a perna direita, fez o toque, meu Deus do céu, hein, meio que na fogueira, mas deu certo, domina, vem trabalhando com o Bispo, Bispo para Matheus Bueno, tá pedindo Ian, preferiu mandar na fogueira e volta de novo, lá pelo sistema defensivo com o Salustiano, que coisa, nós que estamos aqui, não sei quantos quilômetros de distância, conseguimos aí avistar que a melhor opção seria o Ian, né? Mas preferiu voltar e aí volta de novo no sistema defensivo. O Luan Dias ali acabou saindo com a bola e tudo arremesso manual. Detalhe. E o Guarani começa a usar o jogo currupira, né? Só andando para trás, né? Os jogadores vão para frente, mas os pezinhos deles, né, estão ali, né, todos ali, né, direcionados para o campo de defesa. Fica difícil. O Guarani precisa conectar mais o seu cérebro pensante, o seu jogador diferente, que é o Luan Dias. E ali explorar mais do que nunca ali o Luizão. O Caio Dantas vai, com certeza, lá vem, vem Bruno Mendes dominou, fez o toque para Caio Dantas na ponta esquerda, dominou, cruzamento na grande área, sobe, tira de cabeça a zaga da equipe do Novo Horizontino, já solta a bola com o Vagninho na ponta esquerda, trabalha essa bola bem aqui na fogueira, mas conseguiu, ainda deu certo, fez o toque, tá caído, pediu falta, o Daronco em cima, marca a falta para a equipe do Novo Horizontino e tem cartão ali para quem, Albert? Pro Ian, né, ali foi menino, foi infantil, né, ali foi na ânsia, né, no ímpeto de tentar ali dar o bote em cima do zagueiro da equipe do Novo Horizontino, e ali ele acabou chegando com a força um pouco mais excessiva, acabou acertando o jogador do Novo Horizontino e não tinha nada que fazer isso, né. Ele tomou um cartão amarelo bobo, cartão amarelo para o Ian Henrique, que não está amarelado. A informação para a Pizzaria do Dadá. O lançamento vem trabalhando, bola a equipe do Guarani, mais pede, recupera o Novo Horizontino, canais Futebol Interior. Aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E vem Novo Horizontino na ponta esquerda, Neto Pessoa, cruzamento, desvio, a bola vai pra fora, escanteio pro Novo Horizontino, a
Albert. Quarto escanteio do jogo, segundo escanteio para a equipe do Novo Horizontino pelo lado esquerdo, ali, né, usando, né, o Vagninho. Tá descendo ali, né, que nem louco ali no setor do Ian Henrique, que já está amarelado. Bola dividida, ali não teve jeito, né? Ali o Gabriel Bispo teve que dar o carrinho, mandar a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo lado esquerdo. Lá vem os homens. Escanteio pro Novo Horizontino. 2 escanteios pro Guarani. 2 escanteios pro Novo Horizontino. Cruzamento, toque. E o gol do Novo Horizontino. É aquela que eu falo todas as vezes. O Guarani desce 10 vezes, não consegue completar uma. O Novo Horizontino desce 2 vezes e consegue completar uma. Para a raiva, para o desespero do técnico Alan Aldi, toda a torcida bugrina. E bate cabeça outra vez essa zaga do Guarani. Pelo amor de Deus. Falha individual, né? Mais uma vez, falha individual. Ali o camisa número 3, né? O Rafael Donato, o capitão. Tinham 4 jogadores. 4 jogadores, fora ainda, né? O Pegorari, o 5º jogador ali, o Pegorari mais uma vez, né? Saiu mal, né? Ali, ele fez a carga, é verdade. Ali, na verdade, o Bacelar acabou cabeceando, né? Tirando a força da bola dentro da pequena área. Ali o Donato apareceu, né? Chegou inteiro e acabou ali mandando a bola pro fundo da rede. Novo Horizontino vai vencendo a equipe do Guarani por 1-0 e Gustavo Marques, amigos, com esse resultado, né, posso afirmar, né, não matematicamente, mas eu posso afirmar que foi tudo por água abaixo. O Guarani ali ainda tem, obviamente, terá 4 partidas pela frente, mas assim, acabou o campeonato, né, a Série C é logo ali, a Série C é a realidade, né. O Guarani teve a chance, não conseguiu fazer o seu gol. E mais uma vez, né? Falha defensiva, falha individual. E agora eles vão usar disso, né? Eles estão buscando o contato. Mais uma falta em cima agora do camisa número 28, né? Desculpa, né? O 25, né? O Luizão. Mais uma falta em cima de jogadores do Novo Horizontino. Eles estão buscando contato. E o contato veio e agora, né, após esse gol, um balde de água fria, o Guarani que teve a sua melhor oportunidade aos 20 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, Gustavo Marques, afirmo que o campeonato, né, mostrando para o Guarani que é só fazer o mínimo. Lembrando que o ano passado, no Campeonato Brasileiro ano passado, o Guarani também saiu perdendo e acabou vencendo de virada. Quem sabe os deuses da bola nos ajude hoje. Cara, é impressionante como é horroroso esse elenco do Guarani. Olha... Deus do céu, hein? É horroroso esse elenco do Guarani. Olha, é difícil de assistir, principalmente difícil de narrar. Vem o Novo Horizontino, sobrou para Vagninho, bateu, pega bem a Pegorari. Tá mão de alface do cacete também, hein? Meu Deus do céu. A abertura de bola do Bira com Jefferson. Jefferson na correria total. Dominou. Entregou de bandeja para o Novo Horizontino. A bola volta. Recuperação com Bispo. Bispo para a equipe do Guarani. Domina com a perna direita. Fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno abre o jogo para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar domina para Luan Dias. Vai, Luan Dias. Cadê o espírito do derby, Luan Dias? A abertura de bola para Ian. Ian para Luan Dias. Luan Dias dominou. Passou do primeiro. Linha de fundo. Vai pedir falta. Vai ganhar a falta ou vai ganhar o escanteio? Ganhou, foi nada. Perdeu e fez falta para o Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o detalhe agora do lance, né, ali, né, colado na linha de fundo, né, literalmente ali o Luan Dias, né, penteou muita bola, acabou ali fazendo a falta e depois deu a famosa joelhada, tá? Ele acertou o jogador do Novo Horizontino que já estava deitado, o camisa número 30, o Vagninho, no ombro, né, um joelhado. O Daronco está ali, marcou a falta no campo de defesa, mas ali eu acredito, Gustavo Marques, que o Luan Dias será expulso. Acredito que o Guarani com 29 minutos será expulso. Vamos aguardar aí, vamos ver porque ele dá uma joelhada no atleta da equipe do Novo Horizontino. Vamos aguardar para ver se... Vai, cobra logo. A sorte. Que acho que o Daronco falou. O Daronco falou assim, nem não adianta. O VAR não chamou. Impressionante, o VAR não chamou. Ó, 2 jogadores na bola. Vem dominando o Novo Horizontino outra vez, invadiu uma grande área, fingiu que foi, não foi, bateu pro gol, pega bem, goleiro
Pegorari para fazer defesa. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 30 e 30 passados desse primeiro tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 34ª rodada. 30 e 40, Guarani tem 0, Novo Horizontino tem 1. Futebol interior, portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. E vem Neto Pessoa, lado esquerdo, cruzamento na grande área, passa para todo mundo. E completa, domina ali com o Rodrigo Soares para a equipe do Novo Horizontino. Abertura de bola, lado direito, cruzamento, sai. E para cortar ali o camisa número 23, o Salustiano. Aliás, o Douglas Marcelar que foi nessa, hein? Ia. Foi Ian? Foi Ian. Vem o 23. E ali, 3, opa, a entrada foi forte, hein? Ah, mas ele só na tira bola, do né? Vagninho, né? Ele só foi na bola, né? O Vagninho ali ficou somente olhando a bola, né? A bola cruzada da direita para a esquerda, dentro da pequena área. E ali o Ian chegou ali, cabeceando e acertando também o jogador Vagninho. Não foi nada e quando ali o Jordi caiu. Goleiro do Novo Horizontino caiu, né? O goleiro do Tigre do Vale caiu. E com esse resultado, o Novo Horizontino está mais do que nunca vivo, né? No campeonato. É um dos postulantes a subir, né? Está chegando à segunda colocação com 60 pontos. Atrás do Santos tem 62 pontos. E o Guarani, né? Assim, de 5 jogos precisa vencer 4. E dentro de casa, né? Fazer a lição de casa, o Guarani, ele não consegue, né? Não consegue fazer o que é o mínimo, né? Vamos aí aguardar, né? 32 minutos no primeiro tempo, ainda tem muito jogo pela frente. Lembrando que ano passado vencemos também de virada no Horizontino por 2-1. Vamos aguardar, né, Gustavo? A esperança é a última que morre, né? Mas fica difícil. Pois é, tá difícil. Você manda um abraço pra Nayara Zanisco, ouvindo a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Boa noite, minha amiga Nayara Zanisco, a Zé Porva de Campinas. Ligada aqui junto com a gente nas ondas sonoras, aqui pelo aplicativo dos canais Futebol Interior. Tem escanteio, ponta esquerda, parece ser o Vagninho na bola. Vai chover, bola na área do Guarani. Se segura aí, Guarani, que coisa, Bugre. Que situação que você se meteu, hein, Guarani? É ali uma briga... Meu Deus, dá até medo, hein? Cruzamento na grande área, sobe de cabeça, completa a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada outra vez com o Novo Horizontino, que gosta do jogo. Domina com o Rodrigo Soares, ele manda essa bola dentro da grande área, sobe de cabeça, afasta a zaga da equipe do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada para o Novo Horizontino. Tem a posse de bola dominando aqui na ponta. Vem descendo o cruzamento. Pega bem o Pegorari. Tentou ali no cruzamento, mas o Pegorari bem posicionado. Já saiu tocando, domina com Jefferson. Jefferson deixou passar para Bueno, para Bispo. Já dominou, preparou, fez o toque, domina aqui na ponta. Vem descendo com o Ian. Ian para, olha, vê quem joga, solta a bola outra vez para Bispo. Bispo fez o toque para Jefferson. Tem liberdade, Salustiano para a ponta esquerda. Salustiano dominou, parou, vem com quem joga, solta a bola dominando para Douglas Barcelar. Tem o Jefferson na ponta, ele preferiu soltar para o Salustiano. Salustiano abre o jogo para Jefferson. Jefferson na ponta esquerda para a equipe do Guarani. A devolução, que coisa feia, viu? Ver o Guarani jogar uma coisa horrorosa. Horrorosa. É um circo dos horror ver essa equipe do Guarani jogar. Olha, dá ânsia de vômito, pra você ter uma ideia. Isso não é futebol para um time de Série B. Isso não é futebol para um time que foi campeão brasileiro. Aliás, o único campeão brasileiro do interior. Isso não é jogo que se joga. Isso não é jogador para se ter num time desse. Olha, é revoltante. Fora. Não é porque o Guarani já está na Série C, não. Mas é porque o Guarani não merece esses cabeças de bagre vestir a camisa do Guarani. Quem? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha listagem. Não está fora, não. O Luan Dias levou o cartão amarelo após uma falta, né, em cima do jogador Novo Horizontino, né, um pisão no tornozelo, né, que está ali recebendo o atendimento médico, né, que é o Rafael Donato, o autor, né, o autor do gol do Guarani, aí, do contra o Guarani. Porém, entretanto, ali uma falta foi marcada ali pelo Daron, que ele ali acabou ali pisando errado e acabou acertando o jogador do Novo Horizontino. E 35 minutos do primeiro tempo, Gustavo, o Guarani vinha bem até tomar o gol, né? O Guarani teve a chance principal, onde ali o Jordi fez 2 defesas ali, né, providenciais. E agora, leia aí, depois aí o chat é tudo seu.
o Guarani acabou, quando o Guarani tomou o gol, tá perdidinho. Por mais o Guarani perdeu toda a organização, todo o ímpeto, né? O Guarani, né? O Ian, num lance anterior, antes dessa falta aí, quase tomou, ia fazer um pênalti ali, ia ser expulso, provavelmente. Ele errou a passada, acabou acertando ali o Wagninho fazendo inferno pelo lado esquerdo. E o Guarani sofre pelos erros dele. O maior adversário do Guarani é ele mesmo, né? Foi assim o campeonato todo, assim quando a parte diretiva do Guarani, né, trouxeram nomes de, né, qualidade duvidosas, né, quando se perpetuaram no poder achando que, né, que são maiores que tudo e a todos, e aquela, né, a soberba precede a queda. Infelizmente, né, estamos vendo aí que a instituição que vai pagar, né, por esse mando e desmandos, né, com as escolhas erradas, com jogadores aí de qualidade totalmente duvidosa. Não estamos falando da pessoa, mas sim a qualidade, né, que nós estamos vendo em campo, né? Então o Guarani ele vai caminhando aos passos largos, né? Cumpriu a cartilha no primeiro turno. Alan Al tentou, né? Tentou salvar a equipe, porém, entretanto, né, nós estamos o que está sendo apresentado em campo após o gol aí, após o jogo. Esquece, né? Guarani acho que nem milagre mais existe, né? Futebol não existe justiça. Hoje, agora, 36 minutos do primeiro tempo. Se, né, o Guarani virar essa partida, dependendo que ele jogou esses 30 minutos com uma chance só, né, onde estava controlando o jogo, é verdade, mas com medo, acanhado, para mim é jogo de Série C, viu, Gustavo? Eu venho tocando a bola aqui pro Guarani com o Pegorari. 37 minutos passados desse primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Aqui o Cauã Alves, pelo YouTube. Bora Guarani, bora vencer hoje 2-1. O Lucas Vini dá risada. Vamos acordar para a realidade, né, meu filho? Diz o Lucas Vini. A Vivi Vicente fala: Guga, toma cuidado, vai passar mal. O Michel fala: Gustavo e Albert, meus sentimentos pela campanha bugrina. É o Chapo, Brasil Guarani. Michel fala: Albert, me tire uma dúvida, por favor. O Zenon jogou pelo Guarani? Jogou muito. Campeão brasileiro com o Guarani em 78, né? Tá, o Jordi tá sentindo, né? O detalhe, o Jordi ali tá se alongando, tá sentindo. Não sei se vai dar pro camisa número 93. Bom, mas pode jogar com 8 aí, viu? Do jeito que o Guarani tá jogando, não consegue sair do campo de defesa. 3, 4 jogadores, ó. O Novo Horizontino é força física, né? E o Guarani entregue, viu? O Guarani entregue, 38 minutos primeiro, entregue. Vem tocando a bola a equipe do Guarani, Heitor, salta a bola para Jefferson, ponta esquerda, passa do primeiro na correria total, a abertura de bola para o Matheus Bueno, perde Matheus Bueno, recupera o Novo Horizontino, completa ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta. É difícil narrar um jogo desse, velho, é difícil narrar jogo do Guarani, olha, é complicado, isso parece um jogo amador, o Guarani tocando bola parece time de várzea, pelo amor de Deus, gente, como é que uma diretoria dessa consegue montar um time horroroso desse? Olha, é um desrespeito total com a instituição. Não adianta. O Guarani é o pior time da Série B. Ah, mas o segundo turno é diferente. O Guarani é o pior time dessa Série B. Por isso é o lanterna. E vai morrer na lanterna, porque não tem o futebol para demonstrar. Lançamento completo ali a zaga da equipe do Novo Horizontino. Posse de bola para o Novo Horizontino, outra vez na ponta direita. Vem na correria total, vem descendo, momento de perigo, momento de apreensão. Vem o Novo Horizontino que não quer saber nada disso, dos problemas do Guarani. Com o Rodrigo Soares, ele abre o jogo, vai tentar fazer o toque de evolução feita. Outra vez ali com o Giovani. O Giovani dominou, parou, fez o toque, tenta criar a jogada, fez o giro. Vai tocando a bola próximo do círculo central. Vem descendo ali, outra vez a equipe do Novo Horizontino. Tocando a bola no sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Guarani entregue dentro da sua casa, dentro da sua tábua. O Guarani se entrega para a equipe do Novo Horizontino. 40 minutos, você viu o toque do Bolacha. 40 e 20 passados desse primeiro tempo. O Guarani já perde o jogo para o Novo Horizontino.
Que coisa. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 34ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem 0, Novo Horizontino tem 1, 40 e 30. Bugre vai perdendo no Campeonato Brasileiro, Série B. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Triste realidade no Guarani nesse Brasileirão Série B. Um time cheio de história. Um time que há muitos anos atrás foi respeitado por campanhas excelentes, por vice-campeonato, por ser campeão. E hoje o Bugre amargando a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, faltando aí 4 rodadas para terminar o jogo, para terminar o campeonato, e o Bugre já vai dando adeus para a Série B, vai indo para a Série C, e olha, a Série C não é fácil não, viu, diretoria? É o primeiro time já, né, que, vamos dizer assim, que a matemática ainda não é exata, né, mas o primeiro time já rebaixado aí. Se continuar persistir esse resultado, é o Guarani. Olha o Jefferson, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. A bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual para o Novo Horizontino na ponta esquerda. E olha, se a diretoria tá pensando que a Série C é moleza... Ah, não, a Série C não. O Guarani ficou, se não me engano, foi 4 anos ou 3 anos na Série não, C? Ficou mais, ficou 5 anos na Série C? 5 anos, né? O Guarani, quando voltou em 2016, né? Conseguiu 2016, depois, né, conseguiu acesso em 2016, o jogo contra o ABC, né? 4-0 e depois 6-0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa, né? Ousa dizer que esse momento, essa partida tem aí também traços daquela partida, né? Em que o Guarani precisaria, né, do resultado a qualquer custo para chegar à final, né, conquistar aí subir, né, de novo, né, a Série B. E ousa dizer que após aquela partida, por mais que o Guarani tenha, né, disputado aí, né, chances de título em 2021, né, do acesso 2021, também o ano passado, né, até um determinado momento. Ó, o Guarani. Vem o Bugre, chegou, batendo pro gol, pra defesa de Jorge. E faz a defesa, salva a equipe do Novo Horizontino. Na saída de bola errada da equipe do Novo Horizontino, Albert. Lateral cobrado, né, no campo de defesa e acabou ali errando, né, Bruno ali, Mendes. A bola acabou indo pra trás. E ali estava ele, né. Bruno Mendes, cara a cara, né, na diagonal, é verdade que o Jordi fez uma bela defesa, né, pulou na bola, mas ali não pode perder, né, escanteio pro Guarani. Cruzamento na grande área, sobe de cabeça completa a zaga da equipe do Novo Horizontino, a bola volta reboteada, vem tocando a bola sai para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. Ian faz o toque, lançamento, deu certo, olha o Bispo, cruzamento, Bruno Mendes, gira o corpo, Bruno Mendes, gira o corpo, a devolução para Bispo, Bispo dominou, a abertura de bola pro Ian, cruzamento na grande área, afasta o Novo Horizontino. Completa a zaga de Novo Horizonte, o Novo Horizontino. O Guarani perde o jogo. O Michel fala, Albert, haja dinheiro para remodelar a equipe para a Série C e também Campeonato Paulista. Principalmente no Paulista, né? Paulista você corre o risco, né? Depende se você montar um time pífio. Nós já tivemos, né, o gostinho, né, esse ano, né? A diretoria, mais uma vez, insistiu começar o Campeonato Brasileiro da Série B com 70% dos jogadores que terminaram o Campeonato Paulista, que foi pífio do Guarani. Então isso aí é o reflexo do que pensaram, né? A soberba precede a queda. Infelizmente será aí a equipe, né? Será a instituição, né? Tanto que alguns dos responsáveis não estão, né, mais no clube, né? O presidente está afastado por questões de saúde. Ricardo Moisés, que era, né, tido aí o suprassumo do Guarani, né, o cabeça do Guarani, né, o cérebro pensante, ele está fora também, foi destituído. Então agora que fica a instituição, seus torcedores, né, que passaram e que passam anos a fio acreditando e quando entregam esse papelão, né. Mais um ano, né, Gustavo? Tantas vezes a bola bateu na trave e ninguém quis ouvir, né, os torcedores, nós da imprensa, né, nós que cobrimos o Guarani, batemos muito nessa tecla.
Eu vou até buscar um vídeo antes, né? Mais 5 minutos de acréscimo, 45 minutos. Vou buscar até mesmo um vídeo, depois procurar em casa, em que no começo do Campeonato Brasileiro, no pré-jogo, nós estávamos batendo essa tecla, né? Que se o Guarani repetisse a pontuação do Campeonato Paulista, né? Com os mesmos jogadores, estávamos fadados à Série C. Pois bem, infelizmente, está acontecendo. Novo Horizontino na bola, toque de cabeça! Outra falha da zaga bugrina! Gol do Novo Horizontino! É gol do Novo Horizontino, meu Deus do céu! Que tragédia no Brinco de Ouro da Princesa pro futebol. Cruzamento na grande área. O zagueiro se antecipa em cima de 3 zagueiros do Guarani. O jogador da equipe do Novo Horizontino ganha pra cima de 3 zagueiros do Guarani. Uma vergonha essa zaga do Guarani. E acredito que não foi gol do camisa número 5, né? Que estão ali dizendo ali, que é o Giovani, né? Acredito que foi um gol contra, tá? Pra mim ali o Salustiano subiu, né? Entre o Giovani. Ele também estava na bola também o Douglas Bacelar. Escanteio, né? Escanteio cobrado pelo lado direito na primeira trave, né? Na linha, ali no pico da pequena área. E ali o Salustiano subiu. Fizeram um sanduíche com o Giovani. Porém, entretanto, o Salustiano, a bola acabou acertando o Salustiano. A bola acabou indo no canto baixo, né? Do Pegorari, que nada pôde fazer. 2-0 para o Guarani. Desculpa, o Novo Horizontino, mais 5 minutos de acréscimo e... Gustavo. Que dá 5 minutos, senhor? Acabou. Série B, agora, vou dizer agora, né? Estamos aí 47 minutos do primeiro tempo, né, Gustavo? A próxima passagem do Guarani, né? O Guarani está no famoso está passando, né? Agora o Guarani vai passar, né? A próxima viagem do Guarani será contra a equipe do Goiás, né? Às 21h30, às 17 horas, né? Na Serrinha. E essa, agora acabou, né? Essa é a verdade, acabou todas as esperanças. Não adianta agora emoção na ponta da chuteira, né? Né? Acabou, conseguiram. Parabéns aos envolvidos, conseguiram. Vamos ter que segurar a onda aqui, né, Gustavo? Segurar a onda aqui, mas com esse resultado aqui, o Guarani, virtualmente agora, acho que... virtualmente agora, eu caio dentro canto sozinho. Virtualmente já era, acabou. Tem que tomar cuidado agora, viu, Gustavo? Para não tomar uma goleada. Então. Vem trabalhando a bola Novo Horizontino, sob a bandeira, não tá valendo mais nada. Que coisa, hein? A Vivi Vicente comemorando o gol da equipe do Novo Horizontino. José Maduro fala sem ser pessimista, mas caindo para a Série C, dificilmente vai aguentar sobreviver financeiramente no futebol. Sem estádio, sem time, pode até declarar falência total. E tem a recuperação judicial, né, que vem aí, né, o clube, né, volto a dizer, né, o campeonato à parte, né, o Guarani venceu, né, quer vencer o derby, mas é aquela, né, venceu o derby e eles continuam na Série B, né, e nós estamos aí na Série C. E olha o Guarani, cruzamento, pega bem Sordi, bem posicionado, segura a bola em seus braços em segurança, faltando aí praticamente 1 minuto para terminar esse primeiro tempo. A Vivi fala: Guga, gosto muito de você, mas gosto também da Ponte Preta. Aí quando vê o lance, ó, ali, ó, o Giovani... Pior ainda, bateu cabeça essa dupla de trapalhões da equipe do Guarani. Então, e lá vem os homens. E lá vem os caras. O Novo Horizontino não quer nem saber dos problemas da equipe do Guarani. Trabalha a bola da equipe do Guarani, abre o jogo ali com Caio Dantas, vai perder. O Guarani não consegue. Não consegue atacar, não consegue defender, não consegue fazer nada. É um time horroroso. Horroroso e que merece sim cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. É triste eu falar isso, mas é verdade. É o pior time da Série B, né? E vai disputar a Série C o ano que vem. Que coisa, e olha... Cartão amarelo pra quem? Agora o Daronco, ele levantou um cartão amarelo, eu não vi pra quem foi, né? Mais um escanteio pro Guarani, né? O 6º escanteio, né, do jogo, o 4º para a equipe do Guarani. Heitor na bola pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança de escanteio direto nas mãos do goleiro Jordi para fazer a defesa. Vai terminar o jogo. O Daronco
Tá pedindo a bola pro Jordi. Vai terminar, termina. Daronco. Acaba o primeiro tempo. Vitória do Novo Horizontino, placar de 2-0. Você, Albert. Fim de primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Novo Horizontino vai vencendo fora de casa, né? Vai vencendo o estádio Brinco de Ouro da Princesa, a equipe do Guarani por 2-0. Com esse resultado parcial, o Novo Horizontino vai para a segunda colocação, né? Vai abrindo, né? Vai respirando no campeonato. O Novo Horizontino, que, né, anteriormente vinha de 3 derrotas consecutivas, venceu na última rodada o Avaí por 2-0 e agora vai batendo a equipe do Guarani dentro de casa. Vamos ouvir o Gabriel Bispo, volante bugrino. A bola parada, né? 2 gols de bola parada, a gente treinou a semana toda para poder saber que os caras é alto, a gente toma 2 gols de bola parada. Então a gente tem que correr atrás agora, não tem mais que ficar reclamando, jogando um corpo pro outro, não. É concentrar na bola parada e melhorar a parte ofensiva para poder fazer um primeiro gol e buscar o segundo, e assim sucessivamente. Tá fácil. O campeonato inteiro teve oportunidade e não fez. Imagine só agora, faltando 45 minutos. No futebol nós vimos muita coisa, né? Mas assim, pela situação, pelo que apresenta o Guarani no Campeonato Brasileiro, né? O resumo do Campeonato Brasileiro do Guarani é obviamente o que ele disse ali mesmo, foi para, né, para dar aquela acalmada nos corações de pessoas emocionadas, né? Nós sabemos pelo futebol apresentado que o Guarani vem no Campeonato Brasileiro, até mesmo esse primeiro tempo aqui foi o resumo do Guarani no Campeonato Brasileiro. Se você quiser um recorte, o que foi o Campeonato Brasileiro do Guarani, você acompanhe 2 partidas. Contra o Sport e agora esse primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Você clube que está aí, né, conquistou o acesso da Série C para a Série B, você quer um manual de como não se comportar num campeonato ou até mesmo uma partida contra uma equipe que está brigando, 2 equipes que estão brigando pelo G4, é fazer o que o Guarani está fazendo. Não façam, né? Esse é o manual do rebaixamento. Você trocar 5 treinadores, você trazer jogadores de qualidade duvidosa, trazer jogadores que, né, vieram aí de Portugal e não jogaram 70 minutos, né? Banco de reservas vão embora, zagueiro de Ryan da vida, né? Que foi avisado, né? Aonde passou deixou marca negativa, né? Estava no Londrina que não subiu, entregando a paçoca na final, né? E você insiste com o Marcelinhos da vida, né? O Pablo Tomás, né? O Maricá tá na final, né? Pablo Tomás aí, o Maricá que, né, tá disputando aí o campeonato de acesso aí do Rio de Janeiro aí, marcando gol a rodo, né? E mesmo o Pablo Tomás que acabou aí fazendo gol, que acabou, né, mantendo o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista. Que isso sirva de lição, né? Que agora nós teremos 4 passamentos, né? Vamos passando agora, né? Próximas, né? Despedida, não é passamento, é despedida. A próxima despedida do Guarani será, né? Esse primeiro tempo. Vamos aproveitar a despedida, né? Vamos nos despedindo do Guarani na Série B. O Guarani na Série C, nós, né, conhecemos, né, como a Série C funciona, como é. E corremos o risco, Gustavo Marques, né, de disputar o Campeonato Paulista da Série A2 o ano de 2026. Porque com isso que está sendo apresentado e com todo o cuidado que não tiveram com a instituição Guarani, né, os responsáveis, né, os responsáveis, né, diretos, né, porque alguém responde por o que acontece em campo, alguém responde. Não adianta a gente só jogar no Rodrigo Pastana, jogar etc, sim nos que estão, né, acima. Quem é que manda no barco? Nós não sabemos. O Titanic afundou e estamos agora tocando um violino. Daqui a pouco a gente volta para repercutir essa derrota do Guarani para a equipe do Novo Horizontino. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando
atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Albert Cavalcante. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai sendo derrotado por 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Com o resultado, o Guarani está, continua na última colocação. O Guarani, caso houver uma virada possível, sim, provável não, o Guarani ficará ou poderá estar a 2 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Obviamente, pelo futebol apresentado no primeiro tempo, seria a hecatombe do futebol, O Guarani conseguir fazer aí 3 gols aí e não sofrer nenhum, Bola aérea do Grêmio Novo Horizontino funcionou daquele jeito, E o Guarani, pede para ele mesmo, O Guarani consegue. O Guarani consegue, perder para ele mesmo. Mas, vida que segue ou não, Nós sabemos aí quais são os problemas, O problema de cima para baixo, isso aí só mesmo é o reflexo do que se passa dentro do Brinco da Princesa. Mas vamos lá, A tabela do Campeonato Brasileiro, Em primeiro vem o Santos com 62 pontos. Com essa vitória, o Novo Horizontino chega na segunda colocação com 60. Em terceiro, o Sport com 59. Na quarta colocação, o Mirassol com 59 também. Na quinta colocação, o Ceará com 54, fungando no cangote das equipes do G4, com 54 pontos. O Vila Nova na sexta colocação com 52, o América na sétima colocação com 52 e o Goiás está na oitava colocação com 51. Na nona, o Curitiba com 50, na décima colocação, o Operário com 50, o Avaí vem na 11ª com 46, 12ª, Amazonas com 46, a Chapecoense com a vitória hoje sobre o Brusque por 1-0, está na 13ª colocação com 40 pontos, assim como o Paysandu, que está na 14ª colocação com 40 pontos. A Ponte Preta vem na 15ª colocação com 38. O Botafogo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 37. E o CRB está na zona de rebaixamento com 36 pontos, assim como o Ituano, 34 pontos. Na penúltima colocação, o Brusque com 33. E na última, a lanterninha, o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Guarani Futebol Clube. Isso mesmo, 31 pontos. O Guarani sendo derrotado, nessa derrota tem mais 4 jogos,
né, o Guarani, a projeção, né, de todos os matemáticos, né, nossa, de todos, era que o Guarani de 5 jogos conquistassem 4 vitórias, e o fator casa era, né, era o que seria a virada de chave. Mas nós estamos vendo aí que a primeira tentativa, de fato, o Guarani está, né, não está logrando êxito, né, e o Guarani, matematicamente não, mas assim, virtualmente o Guarani, a gente pode decretar que o Guarani, se continuar esse resultado, o Guarani é o primeiro time rebaixado. Precisamos agora saber aí qual rodada que será decretado matematicamente o rebaixamento do Guarani para a Série C. E agora nós iremos aí, né, bater nessa tecla de despedida. Né, a despedida do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. A próxima despedida, depois do Brinco de Ouro da Princesa, que teve sua capacidade aumentada de 18.180 para 25.500 torcedores, né, com entradas novas, um gramado top, como disse, né, os treinadores que passaram aqui como Abel Ferreira, também o treinador do São Paulo Futebol Clube, né, todos elogiando o gramado, mas o futebol, né, o que é apresentado nas 4 linhas, não é top. Né, o Guarani, que passa pela recuperação judicial para, né, colocar as contas em dia, esqueceu de fazer a recuperação esportiva, ou seja, né, recuperar o brio, né, recuperar a história bugrina, né, manter a tradição do Guarani. Por mais que o Guarani estivesse na Série B, o ano passado o Guarani, né, na 10ª colocação, assim como o Mozart Santos em 2022, né? Mozart Santos que chegou e acabou salvando o Guarani literalmente, com os jogadores de qualidade, né? Com o Jamerson, com o Richard Rios, etc. E agora o Guarani, né, chegando para a realidade. 2023 também brigou, depois aí contra uma vitória contra o próprio Novo Horizontino de virada por 2-1, gol do João Vitor e também do Derek, né? Depois o Guarani caiu de bico. E voltando para o ano de 2024, fazendo aquele famoso resumo, Campeonato Paulista pífio, né, 12 rodadas, 10 pontos, quase, né, quase, se não fosse ele conseguiu somente 2 vitórias, né, se não fosse o gol do Pablo Tomás, estaríamos na Série A2 do Campeonato Paulista. E os entendedores de bola, nós não entendemos nada de bola, né, nós só usamos a camisa só e nós não sabemos, né, nada, não temos nem opinião, não podemos nem opinar. O Guarani começou com 70% do elenco que, né, fez um Campeonato Paulista pífio. O Guarani começou esse Campeonato Brasileiro achando que todos iriam virar aí Careca, Zenon, né, enfim, os jogadores aí lendários que passaram por camisa do Guarani. E hoje nós estamos aqui com essa cara de pastel, né, decretando aí matematicamente, não, mas virtualmente, que o Guarani está rebaixado para a Série C. Eu fico imaginando só uma coisa. Eu acho que no momento em que alguém ou alguma instituição está passando uma fase ruim ou vivendo um perigo, a gente tem um abraço do pai, da mãe, onde a gente se sente seguro, ou seja, do responsável nosso. Quantas das vezes, quando éramos criança, passávamos por situações, sei lá, bobagem, mas a gente sabia que quando chegasse em casa, a gente ia ter o abraço caloroso da mãe e do pai, que ia nos fazer mais uma vez se sentir seguro. Só que acontece com o Guarani, no momento que o time mais precisa, o time foi abandonado, Albert. O presidente, inventou uma doença, inventou um problema de saúde. E vamos falar a realidade. Vamos falar a verdade. Doente tá o cacete. É uma ova que você tá doente, o seu Marconato. Você é um covarde, irresponsável. Você não merecia pisar os pés novamente no brinco de ouro da princesa. Porque quando o time mais precisou de você, você virou as costas porque você não é homem para enfrentar um problema. Para falar, vou até o final. O time caindo ou não caindo, eu vou até o final. Eu sou o responsável. O que você fez, ô seu Marconato? Eu queria olhar no fundo dos teus olhos. E aqui eu não estou colocando a emissora. É a opinião minha. Aqui não é o Futebol Interior, não é a Valinhos FM que está falando. Quem está falando sou eu. Queria um dia olhar no fundo dos teus olhos e dizer: você é um covarde, você não é homem. Você
merece estar longe do Guarani. Você não nos representa. Para mim você é um covarde. Tem mudança no Guarani. O João Vitor, né, está pronto para entrar, né? Acho que ele vai tirar o Heitor, né? E também na equipe do Horizontino estamos vendo ali o camisa número 33, né? O Renato Palme, que é mais um zagueiro, né? E o Heverson, que é um lateral direito. O Renato Palme, né? Só uma observação. Ele que fez o gol do primeiro turno, né? O Guarani saiu perdendo o gol de cabeça. Mais uma vez, bola cruzada, ele acabou fazendo o gol de cabeça. Né, e ali o Caio Dantas, uma jogada do Jefferson pelo lado esquerdo, acabou empatando a partida. Então vamos ver quem vai sair, quem vai entrar, né? Quem vai entrar nós já sabemos, né? Agora vamos ver quem vai sair do lado do Bugrino. Acredito que o Ian, acho que o Ian vai embora, né? Porque ele já levou o cartão amarelo. Quando ali aparece ali, né? O Benhur Moreira. Benhur Moreira, que foi, né, auxiliar técnico do Guarani por muito tempo, dirigiu o Guarani em algumas partidas, né, em 2 anos que ficou no clube, ele que está no Novo Horizontino. Então foi embora o camisa número 29, né, acertei na mosca, né, o Ian Henrique, que já está amarelado, né, e entrou o 19, né, que é o João Vitor, e vai entrar na equipe 99, isso, agora peraí, deixa eu ver aqui, o Ian pelo João Vitor, né, o João Vitor 19, o Ian já estava amarelado, né, e ali o Vagninho destruindo a cabeça do menino ali, né, e quando vai embora o Luizão, também agora na equipe Novo Horizontino, né, vai embora o Luizão, zagueiro, o camisa número 25, entre o 33, o Renato Palme, que é o titular, né, volta um zagueiro para um zagueiro, e o Lucas Cardoso, né, o camisa número 99, vai embora, entre o 16, Heverson, né, um lateral. Foi só apenas uma mudança no Guarani? Exatamente, o Guarani e o Jordi também foi embora, viu? Jordi, o goleiro 93, foi embora, sentiu mesmo, né? No final do primeiro tempo ele sentiu, e entra o camisa número 1, o goleiro, né? Reserva Ayrton, Gustavo Marques. E apita o árbitro, a bola está rolando. Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai rugir, atrás do gol do Guarani. Corta! Não tô garantindo nada. É isso que eu ia falar. Gustavo Marques. Pode trocar essa vinheta aí. Aí pra fora tem escanteio, parece o tiro de meta pro Guarani. Tiro de meta pra equipe do Novo Horizontino, né? Ali o Bruno Mendes, né? Brigando ali com os zagueiros ali, tentando, né, vencer, né, no corpo. Acabou ali perdendo. Tiro de meta pra equipe do Novo Horizontino, 50 segundos. O segundo tempo, o Guarani vai virtualmente sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, Gustavo Marques. Que coisa, que coisa. Eu concordo aqui com o comentário do Alexandre. Ele fala assim, virou balcão de empresários. Os times de Campinas. Tem jogadores que não jogam nem no amador do Montemor. Concordo. Virou balcão de empresário, dá nisso. Isso que você tá vendo agora. Trabalha a bola, a equipe do Guarani, abre o jogo ali com o Pegonari, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, vê se acha alguém. Não tem ninguém, a posse de bola favorecendo outra vez pro Novo Horizontino. Lá pelo sistema defensivo, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Arremesso manual, vai ser a Ferração na bola para cobrança de arremesso manual pela ponta esquerda, Guarani perde, placar de 2-0, 2 para o Novo Horizontino, 0 para a equipe do Guarani, lançamento tentando acionar o João Vitor, não consegue, a bola volta com o Bueno, tenta ali acionar outra vez o João Vitor, não consegue, completa a zaga da equipe do Novo Horizontino outra vez, lançamento feito próximo do círculo central. Posse de bola outra vez para o Novo Horizontino, que trabalha, bola, vem com quem joga, vem tocando. Próximo do círculo central. Faz o toque outra vez, dominando na ponta direita. Vem trabalhando bola para a equipe, outra vez do Novo Horizontino. Tenta criar a jogada de evolução feita. É um toma lá da cá, Marlon dominou, acionou, perdeu, recuperou Marlon. Tenta fazer o toque, não consegue. Meu Deus do céu, é difícil, Albert. É difícil, atrapalha a bola outra vez o Novo Horizontino, recupera a equipe do Guarani, passa no primeiro, entrega de graça, outra vez pro Novo Horizontino, mas o Bugre tem a posse de bola, João Vitor na ponta esquerda, na correria total, no mano a mano, domina, lançamento lindo, conseguiu azeitar, deu certo, Luan Dias dominou, recolheu,
a tabela, cruzamento, batida pro gol, pra defesa do goleiro Jordi pra fazer a defesa, Albert. Contra-ataque monstro, né? Tudo começou lá atrás, João Vitor, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e o cruzamento, né? Ali na diagonal, pra ele, Caio Dantas, a bola acabou passando pelas costas dele e a bola caiu, né? Pelo lado esquerdo, ali, né? Num toque, né? Dele, né? Do jogador especial do Guarani, Luan Dias, entrando como foguete. Ele, o Heitor, ele recebeu dentro da grande área e ali ele foi fominha, viu, Gustavo Marques? Ele dominou, ele deu um toque a mais e chutou. Ele não devia ter chutado cruzado, ele devia ter cruzado para trás, porque vinham os jogadores do Novo Horizontino meio de lado, meio de costas, e os jogadores do Guarani de frente. Ali mostrou mais uma vez a falta, né? A falta de critério, né, dos jogadores do Guarani. Não adianta criar chance e quando tiver a chance, não fazer, assim como foi o Caio Dantas no primeiro tempo. E agora, né, no começo do segundo tempo, o Guarani não diminuiu o marcador. Seguem no Brinco de Ouro da Princesa. O já rebaixado Guarani para a Série C 0, Novo Horizontino já com acesso com os 2 pés na Série A 2. Trabalha a bola, vem tocando a equipe do Novo Horizontino, faz a inversão da direita para a esquerda, completa, cortou, fingiu que foi, não foi, vem tocando bola, vem na correria total, conseguiu passar, jogador tá caído ali, não. Fingiu que ia cair, não caiu não, hein? Vai segurando pra nada. Posse de bola para a equipe do Guarani. Heitor manda o lançamento para frente. A bola vai se perdendo. Posse de bola para o Novo Horizontino outra vez. Falta. Aí tá marcando falta para o Guarani. Lá pelo lado direito com Bruno Mendes. Ele caiu, recebeu ali o toque. Tem falta para o Guarani pela ponta direita. Já cobrado, domina com o Salustiano. Salustiano completa, fez o toque para Jefferson. Jefferson na ponta esquerda. Ele trabalha a bola, vê com quem joga. Erra a cabeça, fez o toque outra vez para o Caio Dantas. Vantagem, lançamento, meu Deus do céu. Para o João Vitor, a bola vai para fora. Tem arremesso manual, lado direito, Albert. Erra muito o Guarani, né? Na boa, né? O Guarani sentiu, né? O Guarani já... Ali os jogadores ali já sabem ali com o resultado, obviamente sabem, né, da importância de uma vitória e também o peso da derrota, né? O Guarani que gosta, né, tá acostumado a perder, né, mas desse jeito, primeiro tempo 2-0, tomou 4, né, 2 jogos, 6 gols, né? 2 jogos, 6 gols, então, é aquela, né? Trocou o Pegoraro pelo Vladimir, né, mas não adianta, né? O espírito não adianta você trocar nominalmente se o espírito continua o mesmo, né? E o espírito do Guarani é esse. Né, desde o começo do campeonato. Se caso o Guarani tivesse feito um primeiro turno, como fez agora o segundo turno, nós estaríamos aí no lugar da Chapecoense, né? Estaríamos abrindo 5 pontos para o time da zona de rebaixamento, mas o Guarani não tem nem a capacidade de conquistar pontos em casa. Imagine só, né? Um primeiro turno pífio. Volto a dizer, né? Quando você traz Pintado, Júnior Rocha, né? Acredita. Entregou a bandeja, o Bispo fez o toque para Vagninho. O Vagninho volta, a bola chegou batendo pro gol, teve desvio. Escanteio pro Novo Horizontino. Teve a chance o Marlon, Albert. O Marlon daqui, né? Daqui não faz, né? Não faz a diferença, mas o Marlon de lá sim, né? Totalmente errado, né? O Gabriel Bispo perdeu a bola na intermediária, né? 3 jogadores do Novo Horizontino que faltou calma, né? Faltou calma, né? Ali quando recebeu, né? Fechou, né? O Neto Pessoa fechou, a bola acabou, né? Sendo espirrada. E quando apareceu ele, o Marlon de fora da área, batendo forte, a bola explodiu. Explodiu na zaga bugrina, escanteio pelo lado direito. Você sabe, bola na área, sabe o que acontece, né, Gustavo? Escanteio, cruzamento da grande área. Tira a zaga da equipe do Guarani, completa com o Jefferson na correria total, ele domina, para, olha, vê quem joga, salta essa bola aqui ainda pela ponta esquerda, vem carregando, tem dificuldades para sair jogando a equipe do Guarani, domina com o Bueno, Bueno preparou, recolheu, faz a abertura de bola, domina com o Heitor, Heitor dominou, faz ali o drible, foi para cima, faz o toque, outra vez, ou pro Matheus Bueno, Matheus Bueno para Heitor, Heitor, ponta esquerda, revolução feita, domina ali com o Salustiano para Douglas Barcelar, dominou a abertura para Jefferson outra vez pela ponta direita. A devolução pro Barcelar. Barcelar para. Que coisa, o Jefferson tenta ali criar a jogada, não consegue a recuperação do Novo Horizontino. Mas a posse de bola do Guarani, dominando com o Heitor. Heitor na correria total, passou, fez o toque, tentou acionar alguém, não conseguiu. Tira, mas recupera a zaga da equipe do Bugre. Fez o toque, olha o Luan Dias, ele dominou, recolheu, escancarou, chegou batendo pro gol. Jordi bem posicionado. E ali... Negativo. Teve mudança? Não, eu avisei, o Ayrton, goleiro, Jordi. Opa. Eu já perguntei uma pra cada lado, você falou que é uma pra cada lado. Negativo. Você passou o Luizão e o Renato. Passei o Ayrton, olha o gol do Guarani.
Então repita, vamos lá. Vamos lá, o Jordi foi embora. Camisa número 93, entrou o Ayrton, camisa número 1, né? O goleiro reserva. Não, passei sim, o Bolacha é minha testemunha. Sim, Olha mas lá. eu perguntei novamente, uma, você falou Não, aí não, eu falei pra você. E teve a mudança do Jordi. Tá bom, tá bom. Mas tudo bem. 8 minutos passados. Estamos igual o Guarani, hein? Deste segundo tempo, 0 pro Guarani, 2 pro Novo Horizontino. O Guarani perde o jogo, placar de 2-0. Olha o Vagninho aí, teve passagens pelo Guarani e o Bugre vai perdendo, não consegue. O Michel fala, Albert, se o Vasco não se desfizesse da... sei lá, iria cair para a Série B, portanto, 777? Não é só a direção do Guarani que faz bobagem, mas os demais clubes grandes da Série A, assim como Rueda fez Santos. Ah, mas sim, o Rueda ele afundou o Santos, né? Assim, não afundou, né? Literalmente na palavra, né? Mas ele fez uma má gestão, né? E tanto que o Santos agora aí, né? Com o Marcelo Teixeira, né? Nós sabemos aí também com o aporte financeiro o Guarani tem, o que o Santos tem, né? Diferentemente do Guarani. Cara, é difícil. Difícil, mas é aquela, né? Cruzamento, né? Pega bem o goleiro. A comparação entre Santos e Guarani, até mesmo o momento, né? Você caiu, né? O Santos bateu, voltou, a maioria dos clubes aí bateram, voltaram, né? O Vasco, né, ficou um tempo a mais aí, né? Por conta, né, de N motivos. A bola não entra por acaso, viu, Gustavo? Essa é a história. A bola não é questão de não é por acaso, a bola não tá entrando por quê? Existem vários porquês, né? Que depois, né, durante aí esse processo nós iremos aí abrir a caixa preta, né? A caixa de Pandora. A caixa verde, no caso, né? A nossa é a caixa verde, não vamos abrir a caixa verde. Vamos até deixar isso em pauta antes de começar a jornada esportiva. Nós iremos abrir a caixa verde aí e descobrir não, nós vamos debater os motivos em que levaram o Guarani para a Série C. Né? Um deles é quem está no comando, né? Se perpetuaram no poder, né? Não, criaram-se cargo de CEO, que, né, que você nem uma empresa né? Para, né, mandar, desmandar. A partir do momento que você manda o Rodrigo Pastana embora, não que ele seja o salvador da pátria, mas você manda o Rodrigo Pastana embora achando que só contratar jogadores igual Master Liga, né, no videogame, dá nisso. Olha o João Vitor, fez o toque para Luan Dias dominou, foi puxado, tem falta. Falta favorecendo a equipe do Guarani, próximo do círculo central. E tem cartão amarelo, Albert. Vai ter o cartão amarelo para camisa número 9, que é o Neto Pessoa, né, já fez faltas e o Daronco, ele apita com uma tranquilidade, né? Com uma tranquilidade, falta marcada e falta já cobrada, Gustavo. Tenta ali acionar alguém, sobe de cabeça, tira a zaga da equipe do Novo Horizontino. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B, 34ª rodada, brinco de ouro, segundo tempo, 11 minutos passados. O Guarani vai perdendo, Novo Horizontino tem 2, Guarani tem 0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Toca a bola, Jefferson na ponta, fez o toque para Salustiano ergueu a cabeça, toca a bola ali com o Douglas Barcelar, diga. Placar ao vivo, futebol interior, né, pela Copa Libertadores, jogo de volta, hein, jogo de volta entre River Plate e Atlético Mineiro na Argentina, 0-0, né, o placar na soma dos resultados, né, o time do Atlético Mineiro venceu aqui no Brasil o River Plate por 3-0, né, pelos números aqui só deu o River Plate, porém, entretanto, a equipe brasileira vai segurando a equipe do River Plate e teremos aí possivelmente uma final brasileira, Gustavo Marques. Toca a bola, domina com o Bispo no círculo central, fez o toque para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar vem com o Matheus Bueno aqui na ponta esquerda. Bueno tenta ali criar a jogada errada. A bola volta outra vez para a equipe do Guarani na ponta esquerda. Bueno fez o toque para o João Vitor. João Vitor, lançamento para o Bruno Mendes. Vai evitar a saída, evitou. Faz o toque, Bruno Mendes. Fingiu que tocou, não tocou. A abertura de bola, devolução, perde. Recupera, perde, ganha. Posse de bola da equipe do Guarani. Vem com Bueno. Bueno ergueu a cabeça, centralizado, dominou para Bispo. Isolou. Bola vai para fora, tiro de meta. O Guarani vai tentando, né? Trabalhando pelo lado esquerdo, troca de passes, né? Ali Bruno Mendes, Matheus Bueno, achou o Gabriel Bispo. E acabou batendo de fora totalmente, né? Horrível, né? E quando o placar ao vivo futebol interior informa, hein? A Amazonas tomou o primeiro gol, hein? Douglas Baggio abre o marcador na Arena Amazônia.
o Amazonas vai perdendo para a equipe do Botafogo por 1-0. Os resultados vão acontecendo, o Guarani não faz o dele. E podemos dizer que a próxima partida contra a equipe do Goiás já pode aí já, né, beijar a viúva, né? Pode beijar a viúva que acabou. Toque de bola feito, sobe de cabeça, faz ali o giro, vem na correria total, ajeitou. A devolução domina com o Bueno. Bueno recolheu, vai tentar criar a jogada, deu certo para Jefferson. Jefferson para o João Vitor. João Vitor dominou, passou, escancarou, ajeitou para Luan Dias. Luan Dias dominou, abriu. Heitor para Luan Dias, bate Luan Dias, bate Luan Dias. Tentou pro João, mas não bate pro gol. Não bate, 2 pro Novo Horizontino, 0 pro Guarani. 2 pro Novo Horizontino, 0 pro Guarani. A abertura de bola, devolução, é pro Caio Dantas, cortou, foi bonito. A abertura de bola passou por cima de 2 jogadores, passou no terceiro, abriu, bateu pro gol, em cima da zaga. Cai outra vez, domina com o Bispo. Bispo para o Jefferson. Jefferson para João Vitor. João Vitor dominou, escancarou. Abertura de bola para Jefferson. Jefferson para João Vitor. João Vitor foi para cima. Cruzamento na grande área. Passa por todo mundo e vai embora. Vai tentando, né? O Guarani vai tentando. Vai entrar o Pierre pelo jeito ali, o número 47 no Guarani. Vamos ver, é o Pierre. O Pierre vai entrar, vamos ver quem vai sair. Vai sair o camisa número 33, o Gabriel Bispo vai embora no Guarani. Gabriel Bispo, 33, vai embora, entra o 47, Pierre. Mais uma mudança do Guarani, segunda mudança do técnico Alan Al, tentando mudar o panorama, mas nós sabemos, 14 minutos do segundo tempo, a vaca deitou, né, Gustavo? Situação realmente muito complicada, quase 15 minutos. Toque de bola feito, sobe para fazer o corte, a bola vai para fora. Tem arremesso anual lá pela ponta esquerda, favorecendo a equipe do Novo Horizontino. O Guarani vai perdendo. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani vai perdendo. Guarani 0, Novo Horizontino 2. Quase 15 minutos. Sua análise, Albert. Gustavo, 15 minutos do segundo tempo. O Guarani vai a forceps, né, no campo de ataque, mas aquela, né, famosa, né, tem mais posse de bola, mas a gente sabe que é nula, né? A equipe do Novo Horizontino fazendo o jogo dele, né, só saindo na boa, sem muita pressão, né, controlando a partida, e o Guarani falhando, né, falhando após falhas, né, falhas em decisões. Alguns jogadores não conseguem mais acertar passes de 2 metros, né. O Guarani tomou o primeiro gol, sentiu o golpe, tomou o segundo, então já era, né. Um time entregue em campo, um time de perdedores, um time de entregue, e aquela, né, é só agora torcer para que o placar não seja mais elástico, né, escanteio para os homens. Cruzamento, abertura, toque de cabeça! Vai pra fora, quase o terceiro gol do Novo Horizontino, Albert. E quase mais um gol dele, né? Seria o segundo gol dele, do Rafael Donato. Subiu lá no 5º andar, cabeceou mais uma vez livre, leve e solto. Aí a bola passou pelo cano lado esquerdo, o goleiro pegou horário, que só observou. Tiro de meta, Guarani vai perdendo pelo Novo Horizontino por 2-0. Tempo vai passando, o Guarani tem 0 no placar, Novo Horizontino tem 2. Bugre vai perdendo, e com esse resultado, eu tô cansado de falar a mesma coisa, né? Já caiu. Guarani apenas cumprindo tabela nesse Campeonato Brasileiro Série B. Com Jefferson. Jefferson para Saluciano. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toque de bola favorecendo a equipe do Novo Horizontino. Vem na correria total, dominando. Ali com camisa número 29 da equipe do Novo Horizontino. Sobrou, vai fazer desvio, bola vai para fora. Escanteio para o Novo Horizontino, que poderia ter matado o jogo, ó. Quando o técnico Eduardo Batista, né, lamenta a chance que o Novo Horizontino perdeu, né? Mais uma vez, bola enfiada para o Neto Pessoa ali no contra-ataque. Ele ajeitou o corpo, só que ele não viu a chegada do Bacelar, né? Ele ia mandar o Bambu com a perna esquerda, a bola acabou desviando, travado com o Douglas Bacelar. Mais um escanteio pelo lado esquerdo. E vai chegando devagarzinho, né? 5 escanteios só para a equipe do Novo Horizontino, 4 pelo lado direito. Sobrou, furou, teve ali a posse de bola, o Rodrigo Soares para a equipe do Novo Horizontino, a bola vem caindo, próximo do círculo central, domina, faz ali o lançamento, bola vai caindo aqui na ponta, sobe de cabeça,
para fazer o corte, domina. Fez ali o giro, foi pra cima, tenta ali outra vez criar a jogada, a equipe do Guarani, que vai perder o jogo, placar de 2-0, 2 pro Novo Horizontino, 0 para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Bugre vai perdendo o jogo no Brinco de Ouro 2, viu, gente? 2. Torcedor deve estar indignado, revoltado. Olha o Salustiano, completa a bola, domina ali pro Pegorari. E Pegorari vai mandar um lançamento pra frente. Vai devolver a bola pro Novo Horizontino, dito e feito. Novo Horizontino com a posse de bola. Faz o toque, recupera ali o Douglas Barcelar. Fez o toque no círculo central, domina. Foi puxado ali o Luan Dias, recebe falta. Falta pro Guarani. Bueno já cobrou. Vem com Caio Dantas. Caio Dantas pra João Vitor. João Vitor na ponta, lado esquerdo, passa no primeiro. Tentou passar o terceiro, não conseguiu. E ali recupera o Novo Horizontino, mas posse de bola pro Guarani outra vez. Ponta esquerda. Olha ali o João Vitor pra Bueno. Bueno dominou, recolheu, vai voltar porque se fecha todo o Novo Horizontino bem armado e organizado. A equipe do Novo Horizontino já trabalha a bola, domina aqui na ponta para Heitor. Heitor fez o toque de evolução feita para a equipe do Guarani. Domina, fez o toque na correria total, outra vez ali pro Luan Dias fez o corte, foi pra cima, ergueu a cabeça, passou no primeiro, tá passando ali o Bruno Mendes, soltou ali pro Bueno dominou, escancarou, bateu pro gol, a bola quicou pra defesa do goleiro, defesaça do goleiro da equipe do Novo Horizontino. Bola venenosa, né? Ali o Guarani trabalhando pelo lado direito, achou centralizado ele. Matheus Bueno, que bateu de perna esquerda, a bola veio, né, toda torta, toda cheia de veneno. A bola quicou na frente do goleirão, Ayrton quase tomou um frangaço, hein? Cruzamento, sai de soco nela outra vez. O Ayrton mandando bola pra fora, o Bugre ganha outro escanteio. Albert. Empatado, hein? Nas minhas contas estão aqui... sete, tá, pra mim 7 pro Guarani e 6 para a equipe do Toque de cabeça, a bola volta, que o Dantas vai fazer pra fora. Perdeu uma chance incrível, até o Alan Al fala, pelo amor de Deus, isso não é jogador, isso não é artilheiro do campeonato, me desculpa, né? Perdeu o gol, né? Ali um erro, né? O cruzamento do Heitor, o escanteio batido pelo Heitor, ali na primeira trave, a zaga tirou mal e apareceu livre, leve e solto o Caio Dantas, artilheiro Guarani nessa Série B. Ele não deveria ter batido por baixo da bola, e sim ter dado uma chapada, né? Com o lado de dentro da bola, ele acabou pegando embaixo, né? Na cara da bola, mandou a bola por cima, bateu um tiro de meta com a bola no alto. A bola foi sobre o gol, né? Da equipe do Novo Horizontino. O mapa da mina é aquela, né? Chuta no goleirão Ayrton, que uma hora entrega. Que a defesa que ele fez, né? O posterior a esse escanteio do Guarani, ali mais um pouquinho o Guarani poderia ter diminuído o placar. Mas aquela, né? Não adianta, né? É só na base. Hoje o Guarani tá na base mais da sorte que no juízo. Mas o campeonato inteiro aí, as vitórias e que o Guarani, né, conquistou os seus pontos, foi assim, mais na base da sorte que no juízo. Lembro aqui do CRB, né? E até mesmo da equipe da Ponte Preta, que o Guarani no primeiro tempo foi totalmente dominado, e no segundo tempo ali o Matheus Bueno teve toda, né, áurea, né, por tudo que passou, ele acabou conseguindo fazer o gol da vitória. Fora isso, Gustavo, 2 jogos, 6 gols sofridos, o Guarani está aí, né, a passos largos, na verdade já está, né, é o primeiro time na zona do rebaixamento a se despedir da Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mudou e informou. O Grêmio Novo Horizontino muda. O técnico Eduardo Batista vai embora, o camisa número... E agora me perdi. 28, o 28, o Marlon, né? O camisa número 28, o Marlon, foi embora, entrou 70, o Pablo Diego, que jogou também pela Ponte Preta, passou aqui por Campinas, jogou pela Ponte Preta, então foi embora. O Marlon, né, o número 28, né, deu uma canseira nos pontas do Guarani, e entra o camisa número 70, Pablo Diego. Posse de bola da equipe do Guarani pela ponta direita, Luan Dias passa no primeiro, faz abertura de bola. Tenta a devolução errada, recupera a equipe do Novo Horizontino, mas volta para o Guarani, a inversão da direita para a esquerda, domina para João Vitor dominou, foi para cima, pedalou, fez o milagre lá em linha de fundo, toque de cabeça, não o suficiente, voltou, meu Deus do céu.
Meu Deus, o Caio Dantas poderia ter empatado o jogo. Mas a bola saiu, né? Ali tá a marcação que a bola saiu. Primeiramente o João Vitor, né? Acabou adiantando muita bola, não. Vamos ver ali se sai isso mesmo. Acabou adiantando a bola o João Vitor, né? Primeira jogada pelo lado esquerdo. O João Vitor, ele deu um passo a mais, né? Falta qualidade, falta tudo. Né? E fez o cruzamento. Ali a bola realmente sobrou para ele, né? Pro Caio Dantas, que concluiu, mas outra vez, né? Livre, leve e solto. Escolheu a pior opção, né? E ali mesmo assim o goleiro Ayrton fez a defesa, mandou a bola pelo defunto, mas já estava parado. 23 minutos, segundo tempo. O Guarani está indo para a Série C, Gustavo Marques. 0 pro Guarani, 2 pro Novo Horizontino. Sobe de cabeça, Salustiano completa, a bola volta, reboteada com Bueno. Bueno ergueu a cabeça, faz o toque, devolução, foi pra cima, ergue a cabeça. Sai jogando a equipe do Guarani, solta a bola aqui na ponta, lado esquerdo para Jefferson. Jefferson dominou, fez o toque de evolução para Bueno. Bueno, abertura de bola para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar fez o toque pro Heitor. Lado direito, Heitor, ergue a cabeça, vem com quem joga na correria total, deu certo, vai tentar girar o corpo, foi para cima, foi tocado. A abertura de bola, ninguém deu nada. E vem tocando a bola a equipe do Guarani com Bueno. Trabalhando tudo. Bueno dominou, fez o toque para Jefferson. Jefferson, ponta esquerda. Na correria, a abertura de bola, devolução. João Vitor para Jefferson. Jefferson para Salustiano. Salustiano completa para Douglas Barcelar no círculo central. Ele para. Olha, vê com quem joga para outra vez Jefferson, lado esquerdo. Ele preferiu soltar, se fecha tudo. E aí, a equipe do Novo Horizontino se fecha e vai só administrando o resultado e saindo nos contragolpes. Domina ali outra vez Luan Dias. Luan Dias escancarou, ajeitou, dominou para Bruno Mendes, perde, recupera o Novo Horizontino. Albert, quase 25 minutos, e aí? É aí que o Guarani tenta, né? Vai achando as chances na escassez, né? Vai achando as chances na escassez, né? No caso. E vai aí tentando os lampejos de alguns jogadores aí diferenciados. Mas o Guarani entregue, né? Um bando em campo. O Guarani não consegue, não tem a organização, já foi, né? A organização já foi, né? Agora o Guarani vai na base do desespero, né? Nem na raça, na raça é totalmente diferente do que estamos vendo agora. Quando ele vai tentar agora, vai colocar deixa eu dar uma olhada, parece que o Lohan. Eu teria começado com o Lohan, né? Mas provavelmente ou ele vai tirar o Caio Dantas ou ele vai tirar ali o Bruno Mendes, né, para tentar explorar bolas aéreas, né? Agora vai ser o chuveirinho na área, mas o Guarani não consegue chegar nas pontas. Quando chega com o João Vitor, chega também com o Heitor, a bola morre, né, no sistema ofensivo. Então, esquece, só um milagre. Que coisa, né? Trabalha a bola, vem descendo o Novo Horizontino. Toque de bola da Bina na lado direito. Faz o toque, devolução total, domina, vem trabalhando a bola a equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino que vai vencendo o jogo dentro da casa do Guarani. Novo Horizontino bem encaminhado, hein? Novo Horizontino que para mim também vai estar na Série A do ano que vem. Bem encaminhado o Novo Horizontino, vai sair o Bruno Mendes. É isso aí, né? Acertei, né? Acertei não é o seu Caio Dantas ou o Bruno Mendes. Né? O Bruno Mendes ali que também ficou encaixotado. O esquema de jogo era mas com as circunstâncias, né? Com essa derrota. Não, esse é o 39, esse é o Lohan. 39 Lohan entra, né? Então, agora vai o Lohan também que chegou no Guarani, pelo amor de Deus também, né? Vamos aguardar aí. A esperança do Guarani é bola aérea. Eu não sei se é mais pro ataque, né? Sendo que você tem dois zagueirões lá altos, né? O time do Novo Horizontino é alto. Vamos ver aí se o Guarani vai conseguir fazer jogadas de linha de fundo, né? Para essa bola chegar na cabeça dos atacantes do Guarani. A devolução feita, domina com o João Vitor. O João Vitor foi para cima, ergueu a cabeça. Tenta passar do primeiro, deu certo, João Vitor sai de carrinho, se joga nela, para afastar, para tirar o perigo, a bola vai para fora, arremesso manual já cobrado, ali Jefferson na bola, quase 30, para mim já terminava o jogo agora. A abertura de bola domina outra vez com o Guarani. Tocando a bola a equipe do Bugre. Tenta ali criar a jogada, a bola vem aqui na ponta com ele. O Bueno. Bueno, ponta esquerda, vem na correria total. Passa no primeiro, aceitou ali pro João Vitor. João Vitor para Jefferson. Jefferson para João Vitor. Para o Caio Dantas. Caio Dantas passou, escancarou, bate. Caio Dantas se perdeu, o artilheiro do campeonato. Se perdeu o artilheiro do campeonato que teve 3 oportunidades. Isso não tira isso, né? Não tira isso dele, a chancela de artilheiro do campeonato, né? Mas hoje, né, ele teve ali uma chance ali e acabou
Perdendo, né? Exatamente. Exatamente, né? Ali agora, quando o Guarani precisou mais ali, ele não marcou, né? Quando ele uma falta ali, né, do Douglas Bacelar ali em cima do Wagninho que fez, que jogo, hein? Que jogo, hein? Wagninho muito agudo, né, no campo de ataque, no campo de e na defensiva também, marcando muito bem. Redondinho a equipe Novo Horizontino, né? Assim como o Sport, nós enfrentaremos o Goiás também, que está aí, né, com a vitória, né? Com essa vitória também está aí, né? Sonhando aí com beliscar uma vaga no G4. Na verdade é aquela, né? Agora, infelizmente, é pensar de quanto não podemos perder, né? Que agora, cada jogo, é a despedida da Série B, né? Batíamos muito nessa tecla, né, Gustavo? Até acreditávamos, mas acabou. Faz ali a devolução, chega na recuperação ali a equipe do Guarani. Caio Dantas roubou essa bola na correria total, acionando ali o Lohan. Ele dominou o Lohan, preparou, ergueu a cabeça, vai tentar criar a jogada, não consegue. Meu Deus do céu, é triste, Albert. É triste. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Vamos ver aí qual vai ser o critério, né, para o Campeonato Paulista, né? Quais serão os jogadores que provavelmente ficarão, os que vão sair, que irão trazer para fazer um Campeonato Paulista pelo menos digno para se manter, né? Campeonato Paulista aí você tem que fazer no mínimo aí 14 pontos em 12 jogos, né? E o Guarani, né, brigou, né? Brigou para não cair o ano passado. Aí agora o Guarani cai para a Série C no Campeonato Brasileiro e a receita, a renda, etc, muda tudo. Só um milagre, né? Só um milagre, mas esse milagre a gente sabe que não vai conseguir ganhar 4. Não consegue ganhar de casa, mano. Teve chance, não conseguiu, imagina agora. Vem ali, Jefferson fez o toque de evolução, recebeu outra vez na ponta esquerda, vai ganhar um escanteio, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, essa bola não entra. Ninguém tem competência de empurrar essa bola pro fundo do gol. Esquece. 30 minutos. Esquece, né? Esquece, né? Jogada boa, né, do Jefferson, acreditou, né? Recebeu o passe do João Vitor, fez o giro, né, pelo lado esquerdo, ali o Lohan, quando o Lohan pôs o pé, ali o camisa número 3, né, o Rafael Donato que fez o gol, né, que abriu o marcador, acabou ali desviando, né, quando ali o camisa número 9, o Neto Pessoa, está sentindo alguma coisa, né, os jogadores do Guarani vão lá, levantar o cara, pá, mano, deixa o cara, sabe, e quando aparece ali o Alan Al trocando ideia ali com a sua comissão técnica, né, esquece, o Al tá pensando já o que eu vou fazer no próximo, esquece, né, vamos para a próxima, esquece, quando vai mudar ali o Batista, né? O Eduardo Batista ali fez um sinal ali de mudança, né? Vamos ver quem vai entrar. O jogador já no aquecimento. Vamos ver quem vai entrar. É o camisa número 37, também conhecido como... É o 37 mesmo? É o 77, né? Então, é o Fabrício Daniel. Vamos aguardar para ver se é aí mesmo, viu, Bolacha? Mas eu acho que é o Fabrício Daniel. Completa para mim só o número do PR. 47. Cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga do Novo Horizontino. Meu Deus do céu. Douglas Bacelar ali escorregou, hein? Recupera o Novo Horizontino, mas pega a bola aqui pro Guarani. Toca a bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno, a devolução. Vem o Bugre, vem descendo, conseguiu passar Luan Dias pra cima de 2 jogadores, perdeu. Recuperação do Novo Horizontino. Tem posse de bola, mas recupera a equipe do Guarani com falta. Deu vantagem o Juizão. Vem dominando a equipe do Novo Horizontino pela ponta direita na correria total com o Pablo. Pablo Diego, a bola vai saindo para fora. Arremesso manual para alguém ou deu falta, Albert? Deu falta, né, do Pablo em cima do Pablo Diego. Quando vai ter ali mudança, né, vamos ver ali quem vai mudar, né, na equipe do Novo Horizontino. Né, nós sabemos ali que a camisa número 9, né, o Neto Pessoa estava fora e o Guarani tomando pressão com jogadores com, né, 37. Então aí que tá errado, Bola. Aí tem alguma coisa errada que não tá certo. Será que é um 31 aí? Se é um número aí? É, Igor Formiga, né? Que já passou também pela Ponte Preta, né? Então Neto Pessoa, camisa número 9, vai embora. E entre o 31, Igor Formiga, o Gustavo Marques. Olha, difícil, triste a situação da equipe do Guarani. Imagina o torcedor, ô Albert. Queria ter o seu comentário. Daqui a pouquinho, porque desce o Guarani, dominando, vem descendo. Ali o PR, ele abre o jogo pro Heitor. Heitor, devolução feita, vem descendo a equipe do Bugre. Com Bueno, fica imaginando, Albert, o sentimento do torcedor bugrino que sai da sua casa, jogo às 9h30 da noite, já vai chegar em sua casa no outro dia, né? E ver um time horroroso desse, um time covarde, um time, não vou dizer covarde, mas um time sem criatividade, um time sem competência, né? Um time fraco, que não tem forças
para jogar de igual para igual com qualquer time dessa Série B dentro da sua casa, e o torcedor volta para casa indignado. E aí, tem aquele seriado Chapolin Colorado, lembra? E agora, quem poderá me defender? Quem? O torcedor olha para a presidência, cadê o presidente? O torcedor olha para um lado, olha para o outro, tem nada. Olha o Pierre, desce, passa do primeiro. A abertura de bola. A devolução, outra vez o cruzamento da grande área, o toque de cabeça, afasta. Não vê ninguém que possa defender o torcedor, Albert. Não tem ninguém, né? E tá aí, né? Isso aí são sócios do desastre, né? Agora é pensar nos confrontos que faltam e volta a dizer, né? Despedida. Faltam 5, né? Faltam 4 jogos agora, né? A partir desse jogo Novo Horizontino, faltam 4 jogos. E o Guarani, né, na matemática aí, precisa de 4 vitórias, né? 12 pontos. Mas nem isso agora é mais suficiente, né? Com essa derrota, o Guarani virtualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro, da Série C, para 2025. Como é triste, né? Vem descendo o Caio Dantas passa, faz ali o drible, vem carregando essa bola, vai tentar fazer a inversão, da direita para a esquerda, é pro Jefferson, criou jogada, ligou a cabeça, foi para cima, a devolução feita outra vez, domina com o Pierre para Bueno, Pierre, lançamento errado outra vez, recupera ali a zaga da equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É triste, é vergonhoso. O Bugre vai perdendo e parece estar na Série C do Campeonato Brasileiro. Que situação, hein, Guarani? 0 pro Bugre, 2 pro Novo Horizontino. Agora é o quê? Agora Guarani teria que fazer o quê? Não para vencer o jogo, Albert, mas ao término da partida, o Guarani tem que fazer o quê? Vamos lá, né? Quando o Guarani vai mudar, né? O Emerson e o Reinaldo irão entrar. Nossa, que qualidade. Vai o Jefferson embora, camisa número 17, e entra o Emerson, camisa número 6. E vai embora, vamos ver, entra o camisa número 20, o Reinaldo, né? Vamos ver quem saiu. Saiu o Heitor, o camisa número 2. Então o Guarani vai por tudo ou nada, agora vai pra loucura, né? E qual a pergunta, Gustavo? Que o Guarani precisa fazer o quê? Acabou o jogo, que o Guarani tem que fazer. Agora acabou o jogo, mano. É pensar no próximo jogo e é o que tem, é isso, né? Você vai ver a qualidade que o Reinaldo tem, né? Exatamente, ironicamente, tá? O Reinaldo, uma qualidade, né, indescritível, né? Quando o Rafael Donato tomou o cartão amarelo, né, no lance ali que ele pegou o Caio Dantas. E aquela, né, o que tem pra hoje é isso. Reinaldo também, que é uns remanescentes do Campeonato Paulista de 2024, onde o Guarani fez uma campanha pífia. E tá aí, né? Quando você tem um time base, dá uma olhada, pega essa bolinha. Então esquece, né? O Guarani está, né, entregue em campo, né? E aquela, né? Você vai depender de Reinaldos, né? Maranhões, Marcelinhos da vida. Faltou colocar ainda para dar um tapa na cara nossa, colocar o Marcelinho. Quando a equipe, quando a torcida do Novo Horizontino vai fazendo aí a festa. Vai fazendo a festa no Brinco da Princesa. Que vergonha, Guarani. Caio Dantas pede outra vez, domina. Vem descendo ali a equipe do Novo Horizontino, não pede e ganha. Ficou ridículo, né? Porque a equipe do Novo Horizontino só desce nos contragolpes, né? O Guarani tem a posse de bola, mas é cada jogada que você se assusta, hein? Se assusta. O torcedor fica até o final. Se eu fosse você, torcedor, ia embora. Vai dar atenção pro seu filho, pra sua esposa, porque esse time do Guarani não vai te dar nada de benefício hoje. Vem tocando bola, vem descendo a equipe do Guarani com Bueno. Bueno ergueu a cabeça, vem na correria total, vem descendo, domina com Pierre. Pierre, abertura de bola. Vem descendo a equipe do Bugre, que perde o jogo, placar de 2-0, 36:50. Quase 37, o Bugre vai perdendo. Chegando nos minutos finais do jogo, daqui a pouquinho, vem trabalhando bola, vem descendo a equipe do Bugre, lá pela ponta esquerda, na correria total. Posse de bola com o Reinaldo. Reinaldo, a devolução pro Bueno. Bueno preparou, ergueu a cabeça. Tem alguém lá em cima. Ele preferiu fazer a inversão de bola. Vem dominando a equipe do Bugre. Tenta ali criar a jogada, deu certo. Luan Dias preparou.
Esqueceu da bola. Bola volta com o Bueno. Bueno faz a ligação direta pro Reinaldo. Reinaldo dominou, ergueu a cabeça, fez o toque centralizado. Vem carregando com o Pierre. A abertura de bola na ponta direita. Preparou, jogou, escancarou, cruzamento. A bola vai saindo. Arremesso manual, Albert. O Guarani vai tentando, 37 minutos do segundo tempo, mas aquela, né? Falta qualidade, falta tudo. Ó, o Caio Neto ficando sozinho. Olha lá, agora falta o Douglas Bacelar, tava pendurado. Será que ele vai levar o cartão amarelo do Daronco? Vamos aguardar, né? Viajar, não, nem a pau. Ficar, né? Ficar descansando, né? Com a Alan Aldo tomando sua aguinha refrescante, né? Tomando sua aguinha refrescante com o Wagninho. O que o Wagninho apanhou hoje, hein? Meu Deus do céu, jogou muito o Wagninho, sentindo. Caiu em campo, né? Como o Guarani perde um jogador desse, né? Mas a questão que você tinha Pablo, né? Você tinha outros jogadores aí que, né, até que entregaram bem, né? Como o Wagninho, né? Mas aquela, né? Não adianta, né? É tudo evolução, né? Todos evoluem, né? Quase todos evoluem, uns mais, outros menos, né? Mas evoluem. Acho que o único que não consegue evoluir é o Guarani, né? O Guarani não tem evolução, né? Como você pode fazer um campeonato brasileiro, né? Quase, né? De um quase acesso. Depois sofre para aí chega em 2021 você faz um campeonato de quase, 2019 você lutou para não cair. Aí 2020 você se mantém até o último suspiro, né? Caso o Guarani tivesse vencido a equipe do Cuiabá na época em que o Guarani teve aquele problema com a Covid, que o Guarani teve só 12 jogadores, 11 em campo, e o Rafael Costa, acho que é o único jogador que estava no banco de reservas. O Guarani tomou a goleada. Tá chorando, Albert? Não, cara, a gente vai... Tá chorando? Meu amigo, é difícil, né? Não é possível que eu tô vendo uma coisa dessa. É difícil, né? A gente vai vendo essa situação assim, né? E como deixam o clube, e não tem como, né, cara? Não tem como, a situação é dificílima, aí 39 minutos do segundo tempo, e a gente sabe que não vai ter melhora, cara. Não vai ter melhora. E é difícil, é o sentimento do torcedor, né? A gente tenta... a gente segurar para não falar besteira ou qualquer outra coisa, mas eles conseguiram, né, Gustavo? Se esse era o objetivo, eles conseguiram. Eles conseguiram, acabaram, né, com, né, o clube. Bola nas costas, vem Novo Horizontino em busca do terceiro gol. Você viu o toque do Bolacha, 40 minutos. Domina Wagninho, Wagninho passa. Tenta ali criar a jogada, caiu, pediu falta, a arbitragem tá marcando nada. O assistente também disse que não foi nada. E abre o jogo, domina com o Matheus Bueno. Matheus Bueno tá passando ali o atleta da equipe do Guarani, que é o Reinaldo. Ele preferiu acionar pra ninguém. Recupera a equipe do Novo Horizontino, mas a bola cai nos pés do Luan Dias. Passa do primeiro, passa do segundo. Tenta passar do terceiro, não consegue, né? Vai querer levar todo mundo, não consegue, ainda faz falta, Albert. Já tem amarelo, né? Provavelmente ali, quando ali o jogador do Novo Horizontino uma dividida, e ele pisou, hein, cara. Foi o pé por cima. E ali o Daronco ali marcando ali que não foi nada, né? Que foi lance de jogo. Se caso ele quisesse, o Daronco, né? Tipo, tava de frente pro lance. Se ele quisesse, ele teria dado ali o segundo cartão amarelo. O Luan Dias estaria fora da próxima partida contra a equipe do Goiás. Lembrando que os amarelados do Guarani, né? Na minha papeleta tem Luan Dias e o Ian Henrique já saiu. Vou até buscar para ver se não tem mais, né? Mais outro jogador, né? Que poderia estar aí fora da próxima partida. Gustavo Marques. Positivo, ele, Albert Cavalcante, trazendo evidentemente todas as informações da equipe do Guarani, que perde o jogo. A abertura de bola, 41 minutos, vem descendo a equipe do Bugre. Bugre vai perdendo, vem Reinaldo. Reinaldo ajeitou, dominou com o Bueno. Bueno tentou criar a jogada, fazendo toque, o jogador tá caído, o árbitro tá marcando falta, é isso, Albert? Falta, né? Ali a 4 passos, né? Ali a 4 passos ali da grande área, né? Quando ali o jogador, camisa número 33 da equipe do Novo Horizontino, o Renato Palme, zagueirão, chegou ali, né? Fazendo a falta dura, né? Falta marcada ali pelo lado esquerdo. Vamos aguardar aí, quem sabe agora. Matheus Bueno na bola, Luan Dias também. Luan Dias que passa a mão ali na panturrilha esquerda, né? Ajeita o meião. Deixa pro Bueno ali. O Heitor já saiu, né? Deixa pro Bueno. Pelo jeito ali vai ser o Matheus Bueno ali. Quando ali o Daronco vai conversando ali com o Matheus Bueno, vai conversando, o árbitro que põe respeito, né? Não teve muito bate-boca, né?
Guarani tem 0, Novo Horizontino tem 2, 42:30 passados. Segundo tempo, o Guarani vai perdendo o jogo. É ali Luan Dias e Matheus Bueno na bola. E aí, Albert? Pra você dá Matheus Bueno. Matheus Bueno? Bate Matheus Bueno aí, vai. O Luan Dias não tá falando. Quando ali Ouça Luciano. Não, dali tá meio na diagonal, né? Pelo lado esquerdo ali tem que ser a bola mais, né? Saindo da barreira ou senão por cima, né? Buscando o ângulo oposto, né? O goleirão ali se posiciona no lado esquerdo. Tem que ser alguém que bater ali. Sai daí, Caio Dantas. Não, mas assim, o Caio Dantas tá ali pra poder atrapalhar até pegar o rebote. Se o goleiro soltar, ele vai correr por trás da barreira. Ó, a movimentação do João Vitor tá esperando, ó, ali, ó. Quando ali, ó, há um bate-boca, né? Do jogador mais pra trás, eles estão, a barreira tá andando. O Caio Dantas tá ali, agora é gol do Guarani. Lohan ali, ó, se mexendo, ó, gol do Guarani. Chega pra cobrança, chega batendo pro gol na rede pelo lado de fora. Luan Dias. Tiro de meta, Albert. Luan Dias bateu bem, hein? Bateu bem, né? Por cima da barreira, 4 jogadores do Novo Horizontino, a bola pegou na rede, mas pelo lado de fora. Que efeito, né? Bola mais um pouquinho ia na gaveta, né? Foi na gaveta, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. 42 minutos, segundo tempo, Novo Horizontino 2 e o virtual rebaixado Guarani vai perdendo em casa por 2-0, Gustavo Marques. Triste, triste, triste. Guarani 0, Novo Horizontino 2. O Bugre vai perdendo. E com esse resultado vai ficando ainda mais difícil, hein? Que coisa, que coisa. Ô, Guarani, faz isso não com o seu torcedor, Guarani. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ainda com o resultado, o Botafogo vai vencendo ainda, hein, Albert? Olha o Novo Horizontino, tem a chance. Invadiu a grande área, dominou, preparou, escancarou, ajeitou. Tem liberdade. Preferiu soltar essa bola, chega na recuperação ali a zaga da equipe do Guarani, Caio Dantas, passou no primeiro, girou o corpo, conseguiu fazer o toque, foi bem, vem na correria total, recupera o Novo Horizontino, meu Deus do céu. Vem descendo o Novo Horizontino, a bola vai pra fora, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guga, diga. E numa das reclamações, né, da falta, né, a favor do Guarani, onde o Luan Dias bateu a bola pela rede, pelo lado de fora, né, uma falta bem cobrada, porém a bola não entrou. Ali o goleiro Jordi foi reclamar ali e acabou levando o cartão amarelo. É o Ayrton, desculpa. Não, o Jordi levou, estava no banco de reservas. Exatamente, o Jordi estava no banco de reservas e acabou levando o cartão amarelo por reclamação. E quando sobe, né, aí os acréscimos, né, mais 6 minutos de sofrimento, Gustavo. Que coisa, Guarani 0, Novo Horizontino 2. E ali a TV levantou a Ayrton ali, mas não foi Ayrton não, tá, gente? Foi o Jordi no banco. Então, foi no banco de reservas, tá? O Jordi que estava na reclamação. O Ayrton não reclamou nada não. Só se aconteceu algo que nós não vimos. Cera do Ayrton, então o Ayrton também levou o cartão amarelo. O Jordi tinha levado, então. Cera do Ayrton, então muito obrigado. O Ayrton também levou o cartão amarelo. No total tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões amarelos para a equipe Novo Horizontino contra 2 do Guarani, né? O Ian Henrique e do Luan Dias. Gustavo. Vem tocando a bola a equipe do Guarani, faz abertura de bola, não consegue, a bola volta. Outra vez, reboteada, deu 6 ainda o árbitro, hein? Pra que tanto, hein, Albert? Pra quê? Pra isso, exatamente, pra doer mais. Continuar mais o sofrimento. Completa, vem descendo, vem tocando a bola a equipe do Bugre. Ali com o Caio Dantas. Caio Dantas, abertura de bola, domina, vem tocando a bola com o Bugre. Bateu o Matheus Bueno. Matheus Bueno tenta ali criar a jogada pro Pierre. Ele fez o giro. Desengonçado, perdeu. Posse de bola da equipe do Guarani. Já trabalha. Fez o toque, domina. Outra vez vem descendo o Bugre. Lançamento nas costas do Caio Dantas. Arremesso manual lá direito, favorecendo o Novo Horizontino, que vence o jogo placar de 2-0. Dentro de casa, Albert. Imagina a revolta do torcedor, hein? E eu tô em busca, né, de público e renda. Se tiver alguma coisa aí também, não tem, né? A assessoria de imprensa do Guarani também não informa, mas também não. Né? Não informa, é uma bagunça do caramba, né? Coloca nego lá pra ficar falando, eu acredito. Vamos lá, né? Cruzamento dentro da grande área. Você é um deles que fala, eu acredito, né, Albert? Não, eu não falo que eu acredito.
Eu não Todo falo. dia na rede social. Não, mas o meu acredita totalmente diferente. Eu não sou hipócrita, né, Como Gustavo? que seria o seu acredito? O meu acredito é ter fé. Ter fé que vai melhorar. Em nenhum momento eu falei que eu acredito. Tanto que, se você puxar o meus jogo vídeos, hoje, você vai ter fé? eu tenho fé, tem 4 jogos ainda. Pelo amor de Deus, Vai ter fé, tenho fé. Você acredita futebol, ainda? Tenho fé. Não você que eu acredito. acredita, não. Pra tenho ter fé, tem que acreditar. Não, eu tenho fé. Não existe a crença, não adianta acreditar. Você tem fé. Então quer dizer que quando você tem fé, você acredita que aquilo... Com certeza. Então você acredita... E que se Pra não mim vir, ter fé, eu preciso acreditar. Então tá bom. Então se não vir, então foi Deus que errou. Não, tem nada então a ver. Pronto. Tem que Então tá falando não. de Deus. Não, você acredita. Não. Ninguém tá falando de Deus. Tô Não falando é pra fé, você ter acreditar? fé, você Não, precisa tem fé. acreditar. Como é que você acredita sem ter fé? Então você não tem fé. Não, eu tenho fé. Se você não acredita, se você não tem Eu fé. tenho fé que dias melhores virão. Então você acredita que dias melhores virão. Não, eu tenho fé que dias melhores virão. Então não é você amanhã, acredita. nem na próxima rodada, nem na quarta rodada. Eu tenho fé que dias melhores virão. Agora que eu acredito que o Guarani vai ser a situação... Reinaldo desvio! A bola vai pra fora. Então o Guarani tá rebaixado. Pra mim, caiu. Pra mim, hoje é despedida. Torcedor bugrino, né? Todos que nos acompanham, Só é não pode despedida. amanhã. Nunca tenha medo. Na amanhã não, mas na próxima... inimigo. Na próxima, agora até esqueci, nunca tenha medo de ser água, até esqueci, nem tudo que cai do céu é sagrado, mas não vou lembrar. Mas é o seguinte, eu tenho fé que um dia vai melhorar. Agora falar... Não no campeonato, né? Acabou. Nesse campeonato já era. Acabou. Nem com a fé. Acabou. Tá Acabou. bom. Né? Acabou. Tá explicado. Agora eu acredito, eu não vou ficar... Tá, mas só deixa especificado. Então. Você não fala pra esse campeonato. Não. Você fala que o ano que vem. Não, eu tenho... Ou dias melhores virão. Ué, porque dá a impressão, eu como seu seguidor, que te acompanho... Não, você dá impressão... vai falar igual o Arthur, você é fofoqueiro. O Arthur fala assim que não é que tá... Ele fala assim, pai, você é muito fofoqueiro, quer saber de tudo. Que coisa. Eu como seu seguidor, acompanho você, dá a impressão que você tá acreditando... Fé, cara. Que dias melhores virão dentro do campeonato. 77%, o Guarani, até a derrota de hoje, tinha 77%, né, de aproveitamento dentro de casa no segundo turno. Não é pra ter fé? Não é pra ter fé? Você venceu o seu maior rival, né? Não é pra ter fé? Você teve uma sequência de 2 vitórias consecutivas com o técnico que aí está, com os mesmos jogadores que estão levando agora a lambada no Brinco da Princesa. Não é pra ter fé? Então. Infelizmente não. Olha o PR. Cruzamento. Eu falo pelo futebol demonstrado. A abertura de bola, cruzamento. E agora pelo menos o golzinho, né? Isso. Esquece. Agora vai descendo o Novo Horizontino pro contra-golpe com Pablo Diego, perdeu, recuperou João Vitor, a abertura de bola pro Guarani, minutos finais faltando segundos para terminar o jogo, o Guarani vai sendo derrotado em casa, vem descendo, a abertura de bola, conseguiu a devolução, vem ali o Bugre outra vez apertando, querendo descontar, vai terminar o árbitro, vai terminar o jogo, passa no primeiro, caiu, pediu falta, ganhou, falta pro Guarani, Albert, lado esquerdo. Mas, sei, tem 45, 46, segue, mais um minutinho aí, né? Agora aí, não adianta nada, falta perigosa, né? Pelo lado esquerdo, ali o Daronco contando os passos. Quando ali os jogadores ali do Novo Horizontino prontinhos pra entrar pra comemorar, né? Tem que comemorar, né? Não tem jeito, né? Aquele, né, a gente, né? Quem é campeão faz a festa, que a gente fala, né? Quem venceu faz a festa, tem que aguentar. E o Guarani aí, juntar os cacos aí e ir pra Goiânia. O que vai acontecer, só não pode acontecer igual aconteceu com o Sport. Luan Dias, cruzamento nas mãos do goleiro. Acabou. Termina o árbitro. O Daronco termina o jogo, derrota do Guarani. 0 pro Bugre, 2 pro Novo Horizontino. O Guarani é derrotado dentro de casa. Alan Alves, se fosse você, eu também ia embora. Assim como presidente, você não tem culpa de nada, não colocando a culpa em você. Público e renda. Mas se eu fosse eu iria embora. Público e renda. Depois que apita o árbitro, é uma bagunça. Público total, 2.298 para uma renda de R$19.800. Teve promoção, né? Teve promoção, né, no estádio Brinco da Princesa. O público total de 2.298, né, pessoas com R$19.800. Então, 2.298 bugrinos, né, na tábua, de venda ali no gramado top, no estádio bem pintado, né, na parte social bem cuidada, né, 19 para 19.800 quilos de picanha. O Guarani saindo derrotado,
né, derrotado da partida, onde ali os jogadores Novo Horizontino ali vão ali, né, se cumprimentando, vão ali, né, todos ali comemorando, né, porque é um passo gigante, né, ali já está na segunda colocação e provavelmente essa partida, lembrando que o Novo Horizontino, né, vai pegar, agora esse é o primeiro time, né, que estava na zona de rebaixamento, que é o Guarani, depois na próxima partida irá pegar o Paysandu e depois Chapecoense, se eu não me estiver enganado, essa ordem, ele irá buscar, né, irá lutar contra 3 times que lutam, né, contra a zona de rebaixamento. O primeiro já venceu fora de casa, que foi a equipe do Guarani. Ali quando o Eduardo Batista faz a festa ali, ó, vai ali para os torcedores, né, os torcedores ali do Novo Horizontino que estão ali, né, no setor de visitantes, né, enquanto o torcedor do Guarani indo embora cabisbaixo, já sabendo a certeza, né, certeza que a Série B, né, a Série B acabou pro Guarani. Agora iremos para a sua famosa despedida. Essa despedida, a gente já tinha falado dessa despedida, paramos um pouco, né? Colocamos o nosso índio, né? O índio Guarani na UTI, depois voltou pro quarto, né? Nós fizemos várias analogias, né? Mas na verdade agora né? Eu ver se foi o Padical, né? O Guarani está virtualmente rebaixado para a Série C. Ah, o Guarani pode vencer os 4 últimos jogos? Possível, sim. Futebol tudo é possível. Provável? Não. Então, né, se o Guarani não consegue, se o Guarani vence a partida de hoje, né, o Guarani estaria ali a 2 pontos, né, do time fora da zona de rebaixamento. Nós estamos falando do Guarani. O Guarani que o pior inimigo dos 19 clubes, né, do Campeonato Brasileiro, o pior inimigo do Guarani é o próprio Guarani, né? O próprio Guarani, ele consegue, né? Ele conseguiu. Parabéns aos envolvidos, né? Colocando, depois, após 8 anos, o Guarani, né, disputando a Série B, lutou para subir, lutou para não cair, conseguiram. Conseguiram, o Guarani está virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Parabéns! Vocês estão de parabéns. Guarani perde, então. O Guarani está praticamente rebaixado. Voltamos logo depois do intervalo comercial. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Albert Cavalcante. Certo, positivo, estamos de volta no fim do jogo, 23 horas 35 minutos, horário de Brasília. O Guarani perde o jogo, hein? 2 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani. Fim de jogo, abertura aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem o oferecimento da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Também pelo Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. É isso aí, hein? Guarani perde o jogo, placar de 2-0. O árbitro que faltou para o Guarani ter empatado ou vencido o jogo. Na brincadeira, né? Faltou o gol, né? Mas o que faltou pro Guarani é que vem faltando no campeonato, que faltou no campeonato inteiro, né? 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passamos aí, né? Agonizando o campeonato inteiro. Né? O Guarani faltou tudo, intensidade, vontade, organização. Muitas vezes faltou sorte, é verdade, erros de arbitragem, vamos pôr, né, culpa em tudo. Mas na verdade faltou mesmo, Gustavo Marques, a competência, né? Ser competente dentro de casa. E o Guarani, por mais que, né, nesse segundo turno conseguiu aí 77, né? Estava com 77% de aproveitamento. O Guarani repetiu, né, os erros, né, que vieram matando a equipe, né? Muitos erros individuais, eu coloco aí no sistema defensivo do Guarani, pelo amor de Deus, Bacelar, Pegorari, hoje foram horríveis, né? Até comemorávamos, né, que o Vladimir estava no banco de reservas, mas na verdade, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo, né? E o que vem acontecendo no Guarani no gramado é o reflexo, né, o que aconteceu dentro da sua diretoria, né, dentro do Queijo, né? Queijo, para quem não conhece, é ali o prédio onde ele tem um formato, né, redondo, é conhecido como Queijo, né? Ali as decisões tomadas de forma equivocada, formas erradas, né? A falta de planejamento, né? Nem o plano A, nem o plano B, nem o plano C, né? Apenas ali as pessoas, né, usufruindo de títulos, cargos ali, né? Só dizendo que estão, né? Estão Guarani, não são Guarani. E o reflexo foi aí, né, estampado nesse Campeonato Brasileiro pífio que o Guarani fez. Eu, com muita dor no coração ao torcedor e a todos que nos acompanham, que eu decreto, né? Não que eu decreto, mas assim, todos nós, né, estamos vendo que essa partida foi, né, essa aí foi a pá de cal. O Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro, apesar que o Guarani tem 4 jogos, né, ainda a fazer, mas agora é descobrir agora, né, esperar para ver qual partida o Guarani irá ser, né, matematicamente aí ele será, né, rebaixado, né? Virtualmente o Guarani já está rebaixado, isso é verdade. Agora nem os cacos dá para se juntar, né? O planejamento para 2025 tem que ser feito baseado na porcaria de gestão que fizeram em 2024, para que em 2025 nós, né, para a gente se manter, né, na Série A1 do Campeonato Paulista, que dificílimo, né, o estadual mais difícil do Brasil, e montar um time aí que possa, né, quem sabe, né, bater e voltar, que eu acredito que é muito difícil. Pelo que foi apresentado, Gustavo Marques, 2025 será um ano tenebroso
para os lados do Brinco de Ouro da Princesa. Triste a realidade, o Bugre perde com transmissão aqui dos canais Futebol Interior e a situação fica quase impossível. Guarani vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mais um intervalo e voltamos em seguida com todos vocês. Daqui a pouco tem a coletiva, tem um comentário final e tem as notas do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Alber Cavalcante. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. Já vamos aí com o comentário final. Albert Cavalcante, seu comentário final para o Instagram. Agora, o comentário final. E o Guarani perde em casa por 2-0 para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. O Guarani, que com uma possível vitória, poderia estar a 2 pontos do primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do CRB. Mas o Guarani saiu derrotado. Derrotado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde mais de 2 mil torcedores estavam no Brinco de Ouro da Princesa. Viram o Guarani sendo derrotado. E, obviamente, né, ainda estamos na 34ª rodada, faltam 4 jogos para o fim do campeonato, mas com esse resultado podemos decretar, infelizmente, que o Guarani é o primeiro time virtualmente rebaixado para a Série C. A próxima partida será contra a equipe do Goiás, no sábado, né, no Serrinha, a partir das 17 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, e o Guarani, né, se quiser, né,
continuar sonhando com a Série B de 2025, que com a situação, com a derrota é muito difícil, o Guarani terá que vencer os seus últimos 4 jogos. Comentário final. Agora vamos com o comentário final também para o YouTube. Agora o comentário final. Uma vergonha que aconteceu durante o campeonato inteiro para o Guarani. Uma vergonha. Eu não vou colocar o resultado hoje diante do Novo Horizontino, sendo que o fracasso ele já aconteceu há muito tempo. O Guarani está na zona de rebaixamento desde a 8ª rodada. Guarani praticamente rebaixado. Eu não vou falar das atuações, eu aqui não vou falar o que faltou para o Guarani vencer o Novo Horizontino. Eu não vou falar aqui o que faltou para o Guarani para se manter na Série B. Mas o que eu vou falar aqui é da incompetência. É da incompetência e da covardia que o presidente do Guarani fez com o clube. Ele praticamente abandonou o Guarani no momento em que o clube mais precisava. Que carinho é esse? Que amor é esse ao clube que tanto você se declarou ter um amor na época de campanha em que o senhor Marconato era candidato e foi eleito a presidente do Guarani? Você declarou amor ao clube? Que amor é esse? Quando o clube mais precisou de você, você inventou uma doença. Mas Gustavo, você está pegando pesado. Não, vamos lá, vamos ser bobo, gente. Não vamos ser imbecil. Vamos parar de ser otário, vamos parar de ser bobo. Agora, tá doente? Eu duvido. Se o Guarani estivesse líder do campeonato ou na segunda colocação, ou terceira ou quarta colocação, evidentemente que daria acesso para o clube, eu duvido que esse André Marconato estaria afastado. Estaria ali, pronto para comemorar. Que amor é esse? Que você só está no momento de glória e de alegria? Que amor é esse? Quando o clube está na tristeza, na amargura, precisando, você some. Vou me afastar porque eu tô com um problema de saúde. Ah, vai enganar outro, né, o seu Marconato? Vai enganar outro. E vou dizer além. Vou mobilizar, vou pedir para você, torcedor. Faça uma mobilização. Faça uma reunião. Não deixe que esse camarada volte a pisar os pés no brinco de ouro. Eu sei que ninguém pode impedir a entrada de ninguém. Ele tem um mandato a ser cumprido. Mas vamos pressionar para esse cara, assim como se afastou por doença, que se afaste e não volte nunca mais. Vamos se mobilizar, torcedor. Não vamos cruzar os braços. Não vamos deixar que esse cara continue fazendo. Aliás, não fazendo, porque não fez nada. Se afastou. E o clube é que paga pelo pato? É o clube que vai amargar a Série C? E vou dizer algo mais. Série C não é fácil, não. Série C não tem dinheiro. Vai sobreviver apenas com a cota que o Graziano dá todo mês do aporte financeiro. Vai sobreviver disso. Porque além disso daí, não tem mais nada. Então acorda. Uma dica que eu dou. Vamos fazer uma mobilização. Não vamos deixar que esse cara volte a comandar, volte a ficar na gestão do Guarani. Comentário final. Tem previsão da coletiva do técnico Alan, Albert? Estamos no aguardo. Já passei até o link para o nosso bolacheiro
Mas estamos na guarda aí. Vamos ver se vai demorar muito, né? Para o técnico Alan Al apareça para dar seu esclarecimento, né? Mas normalmente, né? Primeiro é o time visitante, né? Então o Grêmio Novo Horizontino com o técnico Eduardo Batista, né? Irá falar primeiro e vamos aguardar aí o que o técnico Alan Al tem a dizer. Né? Hoje temos notas do jogo? Velho. Ou tá difícil? Notas do jogo, vamos para notas do jogo. Claro, temos notas do jogo, sim. Vamos sim. Vamos lá então, tudo pronto, Bolacha? Vamos lá então para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Albert, Pegorari, Heitor, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson e Ian. Então, o Heitor jogou mais... o Heitor jogou depois do segundo tempo, né? Como lateral direito, né? Mas vamos lá, Pegorari, Ian, Douglas Barcelar, Matheus Salustiano e Jefferson, né? E também o Heitor. Uma partida horrível, né? Pegorari tomou 2 gols ali que, pelo amor de Deus, né? Chega a ser estranho, né? O sistema defensivo do Guarani. Nada funcionou, né? 2 partidas, 6 gols. O calcanhar de Aquiles do Guarani é o sistema defensivo, né? Onde o Guarani, né, obviamente, uma das piores defesas do campeonato, né? Passividade, nota, eles colocaram, né? Eles tentaram, lutaram, né? Nota 2 pro sistema defensivo do Guarani. Coisa, hein, Albert? Nota 2 então pro sistema defensivo do Guarani. Vamos com a volância. Gabriel Bispo, Matheus Bueno. O Matheus Bueno tentou, né? Assim como o Gabriel Bispo, né? Tentou ali, mas a parte, né, da varredura na frente da grande área, né? Por mais que a equipe do Novo Horizontino estava com, né, superioridade numérica, entre aspas, né? No esquema tático do técnico Eduardo Batista com 5 jogadores. Quando ali estavam encaixotados na saída de jogo, né? Sempre o jogador do Guarani recebendo de costa. E o Matheus Bueno foi muito importante até o Guarani tomar o primeiro gol, né? Depois, assim como, né, como toda a equipe, caiu de bico. Nota 1 pros volantes do Guarani. Luan Dias, Bruno Mendes e Caio Dantas. A nota 0, sistema ofensivo 0. 0. Não criaram sem nada. Criação. Sem criação. Tiveram aí no jogo, aí, vou dizer aí 3 chances. Vou falar pra você, o Caio Dantas aos 20 minutos. Depois, após o gol, né, antes do gol, né, após o gol, isso mesmo, após o primeiro gol. O Bruno Mendes, né, perdeu uma chance cara a cara e depois a falta um chute no Matheus Bueno e a falta do Luan Dias. Então, nota 0 para essa turma aí. Nada criou. Estamos na situação por conta disso. Por mais que o Luan Dias seja o artilheiro do campeonato, muitas chances foram perdidas e estamos na situação por conta disso, né? Chances perdidas. Que coisa, hein? Concordo com você. Infelizmente, o ataque nada concluiu e o Bugre perde o jogo, o placar de 2-0. Por enquanto ainda nada, né, Bolacha? Então vamos para um rápido intervalo novamente. Voltamos em seguida, esperando o Alan Al. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app
que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. 23h55, horário de Brasília. Bugre perde em casa. 2 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani. Já fizemos aí as notas do jogo, já fizemos também o comentário final e agora só esperando o Alan Al para conversar, para explicar a derrota em que o Bugre sofreu para o Novo Horizontino. Lembrando que o Santos, ele é o primeiro colocado, tem 62 pontos, Novo Horizontino venceu o Guarani, é o segundo colocado, tem 60 pontos, o Sport, terceiro colocado, tem 59 pontos, fechando a zona de classificação, Mirassol na quarta colocação tem 59 pontos. O Guarani é o lanterna desse campeonato, tem apenas 31 pontos, acompanhado pelo Brusque na 19ª colocação, 33, Ituano 34 e CRB 36. Tá falando? Ainda não? Que coisa, hein? Agora ainda o técnico do Guarani, estamos aguardando. Caio Dantas, ele é o artilheiro do campeonato e tomara que o Eric Puga passe ele, né? Porque é uma vergonha o Caio Dantas ser titular da competição. Pra você ver o nível. Você vê o nível que está essa Série B, Albert. Ah, é aquela, né? Gol o cara faz, né? Mas você sabe, né, meu amigo? Não só de pão viverá o homem, né? E não adianta, né? Só uma andorinha só não faz verão. É impressionante, cara. Sabe, indignação não tem nem palavras, Gustavo. Difícil o sistema. Parece que o sistema conspira, né? Contra os torcedores, né? Mas vamos lá, né? 4 jogos já era, né? A vaca deitou, né? É que assim, infelizmente, matematicamente ainda não, mas acabou, né? Próxima partida, jogando contra o Goiás. Essa bolinha aí, mas nunca, viu? Acabou. Série B acabou. Agora vamos para as despedidas, né, Gustavo? Vamos despedir agora dos times aí da Série B, né? Porque o campeonato acabou. Triste realmente a situação do Guarani. 23h58. Estamos só apenas aguardando o técnico Alan Al, né, para sua coletiva, para explicar a derrota do Guarani. E será que falar que jogou a toalha igual nós estamos falando, ele não vai falar, né, Albert? Obviamente que não, né? Agora aí começa as campanhas, né? É difícil, Gustavo. É difícil, mas, né, você olhando o nível de bola que o Guarani tá jogando, tem sem chance, né? Acabou. Já era. Triste, Albert tá meio abatido, Albert.
Seu olho tá vermelho? É cansaço? É ódio. É ódio, né? Essa é a palavra certa, né? É ódio, né? É inacreditável, né? Foi avisado, né? O pior de tudo foi avisado, né? Foi avisado. E eu vou falar pra você, meu amigo. Não tenho bola de cristal, não sou formado em gestão de clube, nunca fui treinador, né? Malemar, né? A gente entende um pouquinho de bola, né, Gustavo? E isso aqui é indignação, né? Isso aqui é inadmissível, né? Tratarem o clube como o Guarani Futebol Clube dessa maneira, né? Chegou. Como diria o Bruno Marrone, né? Passou da conta agora, chega. Está escrito em seu olhar. Tá escrito, estava escrito no gramado que um dia isso provavelmente irá acontecer. Brincaram, né, de Master Liga, né? Agora vai. Então. Sentir na pele tudo aquilo. Quem vai sentir é a gente, né? Eles vão embora, né? E nós que ficamos, né, Gustavo? Nada, Bolacha. Que coisa, hein? Será que vai falar? Será que não vai falar? Outra coisa também, ao invés da assessoria de imprensa falar, aguarda 15 minutinhos. 20 minutinhos, iniciaremos a coletiva. Ou não vamos falar. Difícil, né? A gente fica sem saber, sem falar, porque estamos cansados, né, Albert? De falar. Vamos acreditar, é isso, aquilo. Já esgotamos toda a nossa saliva e todo o nosso pulmão e todas as palavras que, porventura, estavam aqui dentro, né? Triste. Agora aguardar, né? Ver quais são as palavras, né, do técnico, né, Alan Alves. E a gente já sabe, né, mais ou menos o que ele vai dizer, né? Como disse o Eduardo Bolacha, né, será que ele não vai falar? E vai falar o quê? Né, vai explicar o inexplicável. E não acabou ainda. Temos chances, vamos. É lógico, obviamente ninguém vai chegar aqui e falar que, né, e encerrou, né, que jogou a toalha, mas nós sabemos que já era, né? Já era, Gustavo, já era. Ô Guarani, ô bravo Bugre Guerreiro, né? E falando de atuação dentro de campo, o Guarani é horroroso, Albert. Time é horroroso, triste acompanhar o jogo do Guarani, cara. Você sai decepcionado, você sai revoltado, como você disse, com um sentimento de ódio. Como que pode jogar do jeito que joga? Como que pode montar um elenco como montou, né? O torcedor não merece isso daí não, gente. De verdade, não merece. É triste, é revoltante, mas infelizmente é a realidade vivida pelo clube. E agora é juntar os cacos, assim como você falou no primeiro tempo, e aceitar a realidade que o Guarani está vivendo hoje, né, Albert? Aceitar a realidade e aceitar ainda que temos mais um ano, né, com os mesmos lá dentro, né? Pior não é isso, né? Fizeram a caca, sentaram em cima e vão continuar ainda, sentando mais ainda, né? Esse é o problema, né? E aí? Agora né? Agora não adianta reza, não adianta rezar, não adianta mais. Acabou. Acabou, Gustavo. O sonho acabou. Só na padaria. E olhe lá ainda. Ê, Guarani. Ê, Bugre. Falar o quê? Falar o quê, Guarani? Pode, né? Pelo amor de Deus. Pode. Revoltante e... Só Deus pra nos ajudar. Deus só pra nos ajudar, né? Deus não entra em campo, né? Então. Não entra em campo, senão todo o campeonato inteiro ia terminar empatado, né? Acabou, né, Gustavo? Acabou. Aí o Guarani, no primeiro turno, né? O Guarani teve chances, hein? Chances e mais chances. Mas bateu 11 mil hoje, ô Bolacha? Aí, boa. Chance mais chances, né? E o Guarani perdeu pra ele mesmo, né? E agora vamos aguardar aí depois as desculpas esfarrapadas dos que estão, né? Será que alguém... Rômulo Amaro, né? Que agora é o presidente, né? Interino, né?
O atestado do presidente André Marconato. 90 minutos vai começar aí, ou não? 90 dias, né? Então vamos aguardar, né? E eles estarão no poder, né? Eles estarão no poder. Agora que pegaram o Guarani, né? Que se gabaram tanto, né? Da saúde financeira, né? Que lutar para, né, não cair era coisa do passado, etc. Tá aí, ó. A soberba precede a queda. Estamos aí esperando aí, né? O técnico Alan Al. Mas é aquela, né, Gustavo? Você vai enfrentar uma equipe do Goiás, né? Qualificadíssima. Esquece. Acabou, Gustavo e amigos, acabou. E é aquela, vamos aguardar aí as desculpas, né? Desculpa, né? Vai. A confiança que a gente sabe que o torcedor não é tonto, né? E quando, né, o placar ao vivo do futebol interior informa, né, que o River Plate, né, e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. Pelos números só deu River Plate, mas o Atlético Mineiro, né, soube segurar o resultado e está agora na final do campeonato, né, da Libertadores, né? Você viu que saiu até um solucinho aí, né, bebi muita água. E, né, exatamente. E quando também agradecer a turma da Valinhos FM, né, que estamos indo embora, né, já fomos, né, então tá bom, né, o Gustavo Marques aí não esqueceu, também esqueci, deu meia-noite 5. A Valinhos FM, né, foi meia-noite, né, o Bolacha. Então, muito obrigado a vocês aí, se vocês pularam pro YouTube aí, né, os guerreiros aí, pra poder ver um pouquinho mais de sofrimento, muito obrigado. Estamos aguardando, né? Estamos aguardando o técnico Alan Al falar. Será que não vai falar? Tô achando que não vai falar não, viu, Bolacha? Tem que concordar com você, hein? Não vai falar não. Só que faltava, né? O Alan Al já pediu o boné, acho que não. Opa. Né? Parabéns a ele se ele fez isso. Eu não acredito que ele não irá fazer isso não. Eu não faria, né? Mas, né, ele está lá, né? Ele tentou, né? Tentou, conseguiu, mostrou que, né, o caminho das Índias, mas sem o material humano... Já tinha fundado, né? Ele até tentou, mas... ele tentou, né? Tentou, isso aí é óbvio, né? Que ele tentou, conseguiu os pontos, né? Pontos importantes de segundo turno. Se não, o vexame seria maior, mas a vaca deitou, né, Gustavo? Infelizmente. Já era, sem chance. Você acha mesmo, né, que o Goiás aí, né, buscando pontos... Esquece. Pode parar, acabou. Acabou aí. O galão, nada de aparecer, hein? Minha nossa senhora. Será que não vai aparecer? Não vai, né? Quer dizer, vai, né? Tem que aparecer, tá tudo pronto lá, vai aparecer sim. Como estava aqui. Tudo pronto? Porque eu estou aqui, enquanto você está aí, eu estou aqui, né? Ouvindo outras. E outros. as fontes falaram o quê? Que vai ter. Então vai ter coletiva, já tá tudo pronto. Não, tem coletiva, tá tudo pronto. Tá tudo pronto, daqui a pouco. E só falta um homem. Então é isso mesmo. É o homem que vai vir, né? Não, mas a coletiva... coletiva tá pronto? Já tá pronto tudo antes mesmo de entrar em jogo, tá pronto, os equipamentos, tá tudo pronto. Não, mas agora quer saber se é o homem que vai vir, né? Não, aí tem que saber, aí é outro. Saber se é o homem que vai vir. Aí é outro. Ou se vai vir o presidente falar. Acho que em exercício, né? Porque o presidente mesmo não tá. Então, mas é representante, né? É o Rômulo Amaro, né? Então temos que respeitar o nosso presidente. Lembrando que essa turma vai ficar até mais um ano aí pela frente. Mas, chegou o homem. Vamos ouvir o técnico Alan Al após a derrota para o Novo Horizontino por 2-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Esse tipo de jogada, principalmente os defensores, né? O Donato tinha trabalhado comigo no Vila Nova. Infelizmente não conseguimos neutralizar e nas opções, nas horas que nós tivemos a possibilidade de sair na frente, infelizmente também não conseguimos efetividade. Continuar trabalhando, saber que é um golpe duro para nós, porque nós esperávamos dentro de casa os 3 pontos, até pelo que nós fizemos antes de tomar o gol. Depois houve um pouquinho de desequilíbrio, mas voltamos novamente a jogar, a tomar a rédea da partida, e não esquecendo que é muito difícil você jogar contra uma equipe que provavelmente vai estar disputando a Série A e vem tendo essa consistência durante a Série B inteira. Nós não jogamos contra um adversário qualquer, mas ao mesmo tempo poderíamos sim ter saído com a vitória. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Imagino a frustração após a partida. Você não havia perdido ainda, né, com o Guarani no Brinco de Ouro. O Guarani seguia invicto neste segundo turno. Acaba perdendo a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Os jogadores deixaram o gramado muito cabisbaixos. Então, a maioria não quiseram conversar com a imprensa. Queria te perguntar, após o jogo,
no vestiário, como que vocês receberam essa derrota, como os jogadores ficaram, em especial o Pegorari, jogador que é tão querido pelo torcedor, sofre com mais uma falha nesta reta final de Série B, foi vaiado pelo próprio torcedor que normalmente aplaude ele. Queria te perguntar como que ele ficou após o resultado. A gente sabe que ele é um dos líderes desta equipe do Guarani e como todo o elenco recebe a derrota e o que fazer agora nesta reta final. O Guarani precisando de praticamente 4 vitórias nesta reta final de Série B. Obrigado. Boa noite. Esse sentimento demonstra o caráter, né? Seria um absurdo se a gente não tivesse cabisbaixo, se a gente não tivesse chateado, se a gente não tivesse frustrado pelo que a gente fez também durante a partida. Nós poderíamos ter saído na frente, tivemos as melhores oportunidades antes de tomar os gols de bola parada. É lamentável, né, a gente desperdiçar uma oportunidade dentro de casa, de uma sequência que a gente vinha tendo muito boa dentro da nossa casa, mas ainda depende só de nós. Difícil, mas desde o início da competição, desde as primeiras rodadas, a dificuldade ela vem acompanhando, né, o Guarani. Então nós temos que ter essa resiliência, temos que ter essa frieza, temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, procurando recuperar alguns atletas para que a gente possa ter um leque de opções maior, né, no momento que a gente precisa reverter alguma situação dentro de campo e no momento que a gente precisa sustentar também algum resultado favorável. O nosso elenco ele vem sendo reduzido principalmente do meio para frente, por lesões, por uma série de questões que infelizmente fazem parte do futebol. Então, a gente tem que lamentar, tem que ficar triste, né, por nós, pelo nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente. A nossa caminhada ela não acabou aqui, ela continua e como eu falei, a gente tem que acreditar que só depende de nós. Vamos enfrentar jogos difíceis, muito difíceis, mas desde o começo da competição vem sendo assim. Então a gente tem que ter essa personalidade, essa resiliência e principalmente agora falar menos e trabalhar muito mais. Alan, boa noite. Queria que você falasse, por favor, sobre a escolha do Bruno Mendes para começar como titular ao lado do Caio Dantas, né, 2 jogadores mais centralizados, e a opção do Heitor como uma novidade, mas hoje mais na esquerda, né? Foi realmente uma surpresa a presença do Heitor ali pela esquerda. O porquê dessa decisão e qual a avaliação que você faz da atuação do Heitor nessa posição onde você o colocou? Boa noite. O Mendes e o Caio era pela situação do adversário vir jogando o campeonato todo com 3 zagueiros, nós não precisaríamos ter jogadores a mais no meio de campo, num setor onde a gente teve um desempenho muito bom, né, com o Bueno, com o próprio Bispo e com o Luan fazendo essa flutuação por dentro, deixando o corredor para o Ian e depois para o Heitor. A entrada do Heitor seria para recompor e equilibrar defensivamente a equipe deles, que jogavam com os 2 alas atacando ao mesmo tempo, principalmente o ala do lado direito, e pela situação que a gente tem de falta de jogadores de beirada para cumprir essa função. Nós estamos aí com praticamente 3 jogadores, alguns outros jogadores rendendo abaixo daquilo que a gente esperava, então a gente precisava arrumar soluções, e eu vejo que o Heitor fez um bom primeiro tempo, teve as melhores ações ali, construindo juntamente com o Ian, né, um jogador que tem facilidade de trabalhar com as 2 pernas. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar essas jogadas que nós criamos pelo lado do campo. E o Mendes é um jogador que a gente sabe da qualidade dele, sabe da atividade dele, e sabe que ele muito mais do que ele fez hoje, já iniciando de uma maneira muito boa. Teve uma oportunidade, o mérito do goleiro de defender, conseguiu fazer o pivô, conseguiu fazer com que o nosso time jogasse através de aproximação. Então, é um jogador que a gente confia e acredita muito. Boa noite, Alan. Sou Victor Freitas, do Clubecast. Em caso de derrota para o Goiás no sábado, combinado com outros resultados, o Guarani pode ser rebaixado matematicamente já na próxima rodada. Deve ser, então, um jogo com maior pressão, né, para esses jogadores desde o início do campeonato. A gente tem visto jogos recentes agora, Sport no Horizontino, o Guarani, depois que toma o primeiro gol, tem dificuldade de reagir, né, de desempenhar o mesmo futebol interessante que apresentava antes de tomar o gol. Como é que esse fator da pressão pode ser driblado? Um jogo difícil, fora de casa, o Guarani não vence há cerca de 20 anos em Goiânia. Como é que dá para controlar todo esse nervosismo da partida, um duelo que vai ter toda essa carga explosiva? Boa noite. Eu acho que controlar é difícil, o que a gente tem que pensar é positivo. Pensar numa vitória, pensar numa possibilidade de ganhar 3 pontos
Eu acho que essa é a maneira que nós temos que encarar a partida, né? Para que alguma coisa dê errado e que seja decretada uma impossibilidade da gente brigar até o final, exige outros resultados também. Então nós temos que pensar no nosso, saber que vai ser difícil, saber que nós estamos trabalhando sob pressão muito antes da minha chegada, né? E são situações que fazem parte do futebol. Eles são profissionais, assim como a gente, é óbvio que são seres humanos, mas tem que saber lidar com isso. Enquanto depender só de nós, nós temos que pensar no lado positivo de ir em Goiânia, buscar uma vitória, sabendo da dificuldade. Goiás, se não me engano, ganhou hoje do Operário por 3-0, né? Uma equipe muito qualificada, mas não tem outra alternativa para nós. Nós temos que respeitar o adversário, procurar neutralizar aquilo que eles têm de melhor e continuar jogando. Eu acho que esse aspecto de se tomar o gol e depois você ter dificuldade para retomar a partida, ele vai muito pelo momento que você toma o gol. Hoje nós tomamos o gol no momento que a gente estava mais próximo de fazer. Isso acaba abalando emocionalmente, mas eu vejo que logo em seguida voltamos para o segundo tempo acreditando, né? E o que eu falei para eles era que a gente precisava fazer um gol para voltar, a atmosfera ia mudar totalmente, voltar para o jogo. Infelizmente não conseguimos, perdemos muitas chances, isso através de detalhes, um capricho um pouquinho maior de finalização, mas são situações de futebol. Nós temos que pensar que nós podemos e temos condições de ir para Goiânia e buscar os 3 pontos. Alan, boa noite. Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você chegou aqui na última rodada do primeiro turno, né? Foram 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas até então. Se pegasse esses números e colocasse no começo do campeonato, o Guarani hoje não estaria na zona de rebaixamento. Também foi responsável pela primeira vitória do Guarani fora de casa, venceu o derby, mas também tiveram resultados muito complicados. Queria que você fizesse uma avaliação de todo o seu trabalho até aqui no Guarani na Série B. Boa noite. Trabalho difícil, que nós sabíamos desde a minha chegada que não seria fácil, né? Nós viramos o turno com 11 pontos. Um aproveitamento muito abaixo. Talvez, mesmo não sendo o aproveitamento que eu vislumbrava no segundo turno, ainda é um aproveitamento que não traria risco, né? Que não traria problema. Nós tivemos aí, depois do jogo da Ponte, se não me engano, a 2 pontos de entrar num G4, se fosse um início de competição. Então é uma competição muito difícil, né? É difícil você manter uma sequência de vitórias, de 3, 4 vitórias. Não é fácil. A gente sabe que nesse momento, principalmente no segundo turno, as equipes se reforçam. Ele é muito mais difícil que o primeiro. A gente fez bons jogos, né? Eu acredito que em momento nenhum nós deixamos de competir, nós deixamos de ter uma postura agressiva, de buscar o gol. Infelizmente, você acaba carregando uma carga emocional do que foi feito no primeiro turno. Mas diariamente a gente vem dando moral para os atletas, vem cobrando, vem incentivando, e a gente acredita ainda que só depende de nós para a gente sair dessa situação, até porque o caminho que vai nos levar a sair dessa zona de rebaixamento, ele inclui alguns jogos que de repente nós vamos enfrentar alguns adversários que já não vão ter tanta ambição na competição, ao contrário dos nossos adversários diretos, que tem muitos confrontos diretos, que tem confrontos contra times que estão brigando pelo acesso. Então tudo isso a gente tem que levar em conta, que sirva de motivação para nós e que a gente lute e honre até o último minuto a possibilidade da gente se manter na Série B. Boa noite, Alan. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Alan, um apanhado de tudo que você disse, né? Você cita as lesões, principalmente do meio para frente, fala também da dificuldade com alguma falta de qualidade em algum momento, jogador que não está performando, e agora fala do segundo turno, como os clubes se reforçaram, né? Você chega no começo da janela praticamente na abertura da janela de transferência, né, um pouquinho depois. Primeiro eu queria saber, a primeira pergunta, como você participou da montagem do elenco, se você teve a oportunidade de pedir atletas, se foi atendido nesse pedido. E ainda sobre isso, o Pastana deu uma entrevista na sexta-feira dizendo que os atletas que ele contratou estavam performando. A gente não tem visto isso dentro de campo e também alguns atletas sequer estão sendo utilizados. Se esses atletas estão performando, é o Alan Al que não está querendo escalar esses atletas para jogar? Ou, de repente, essa performance está sendo num treino de uma outra maneira que a imprensa e a torcida, no modo geral, não está conseguindo enxergar, não? Boa noite. Eu vejo que a montagem do elenco, quando eu cheguei, ela já estava em andamento. A gente participou de algumas situações. O mercado, muito difícil mesmo. Não só pela disponibilidade, mas pela questão financeira. Quando você abre uma janela de segundo turno,
De uma maneira incrível, jogadores que de repente eram oferecidos no começo da temporada, triplica o valor para você contratar. Fora isso, equipes que têm um poder financeiro muito maior do que o nosso. Nós fomos, através do nosso departamento de análise, através até de profissionais que não estão mais aqui, fomos assimilando algumas contratações e dentro daquilo que a gente conhecia, a gente podendo sugerir, mas as sugestões nossas fugiam um pouquinho do nosso orçamento. Em relação à performance, eu posso dizer que foram dadas oportunidade a todos os atletas, praticamente. O campo fala, não é uma frase minha, mas é muito notório. Se nós estamos atrás de situações, de alternativas, de buscar soluções, é porque aqueles atletas que nós acreditávamos que poderiam fazer a diferença, infelizmente, não vivem um momento bom. Isso faz parte do futebol e não é responsabilizar a B ou C, é a realidade. E fora isso, nós perdemos em setores de lado de campo, de extremos, de beiradas, como eu costumo falar, perdemos 3, 4 jogadores de uma vez só. Jogadores que vinham fazendo a diferença. Um Ayrton, um Marlon, que vinha sendo uma maneira da gente ter uma alternativa de alguém encostar com o Luan para poder jogar e não só com o Caio. Jogadores que de repente caíram de rendimento. Então são situações que fogem do nosso controle e que a gente procura buscar alternativa no dia a dia, mas eu te garanto, sem dúvida nenhuma, que ninguém está sendo injustiçado. Eu acredito que isso é fundamental. Jogar bem, jogar mal, a escolha minha por A, por B, muitas vezes ela é pela necessidade que o jogo pede, pelo adversário e pela circunstância de que nós temos na mão. Não é criticar o que foi contratado, quem estava aqui, mas é o momento. Momento, às vezes, que não corresponde às nossas expectativas. Então, cabe a mim, como treinador, assumir a responsabilidade, que é normal, faz parte da função do treinador. Às vezes você coloca um jogador que de repente não é a primeira opção do torcedor, mas é o que nós temos ali para poder tentar uma reação durante o jogo. São situações que exigem você deixar de se proteger para você tomar uma decisão pensando numa vitória, pensando numa maneira diferente de você conseguir reverter uma situação. Então eu vejo dessa maneira. Eu te falo que a participação que a gente pôde dar, a gente contribuiu, fugiu um pouco a questão financeira, a questão de mercado, de disponibilidade, e eu te garanto que nenhum jogador está sendo injustiçado, porque a gente tem o elenco, tem o dia a dia, tem o nosso trabalho. Você percebe na atitude dos jogadores que eles concordam, na maior parte do tempo, com aquilo que a gente faz. Beleza? Boa noite. Tá aí o técnico Alan Al, né? Sua entrevista coletiva, né? Ali acertamos ali quase a maioria dos questionamentos, né? Que há chances, né? Enquanto há chances, a montagem de elenco, bom, enfim, disse, nós temos uma certeza, né? E só um detalhe, viu, Gustavo Marques, o Guarani nunca tinha perdido pro Grêmio Novo Horizontino em Campinas, né, no Brinco de Ouro da Princesa. Mais um que consegue fazer a festa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Positivo. Albert, seu destaque final, derrota do Guarani, placar de 2-0, o Guarani enfrenta o Goiás, sábado às 5 da tarde. Exatamente, né, o próximo jogo do Guarani será no sábado, né, dia 2 de novembro, um feriado, né, no Serrinha, finados. Exatamente, finados, e isso, né, pode parecer até uma piada de mau gosto, né, mas, né, o Guarani pode, né, ali é um dia de finados. Pode morrer exatamente, pode ser, exatamente, né, então, finados aí, né, no dia 2 de novembro. Imagina o meme. Exatamente, né. A partir das 5 horas da tarde, a cobertura total dos canais de futebol interior, estarei nessa, né? A partir das 4 horas, irei sair de Valinhos / Vinhedo, correndo, né? Pra vir pra essa jornada. E quem sabe, né? Agora tem 4 jogos que o Guarani precisa vencer. Nós sabemos aí, pelo que nós estamos vendo que está sendo apresentado, isso não será feito. Mas, né? Estamos aí até o final, nós iremos torcer, né, Gustavo Marques? E né, os pendurados, né, o Matheus Bueno, o Anderson Leite, o João Vitor, o Bispo, o Celestiano, o Bacelar, o Pierre e o Pacheco. O Pacheco estava fora da partida. Quem levou o cartão amarelo foi o Luan Dias e o Ian Henrique. E eles estão aptos para a partida.
Então, os dos amarelados do Guarani, né, dos pendurados do Guarani, todos estarão aptos. Então, um abraço para todos, né, quem estava na Rádio Vanes FM e também no YouTube até o final. Um abraço até sábado, se Deus quiser. Gustavo, um abraço. Bolacha, obrigado. Beijo. Positivo. Esse então é o Albert Cavalcante trazendo aí as informações do Guarani. Lembrando que o Bugre volta a campo no próximo sábado. Gente, vamos então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Brasileirão Série B, Guarani é derrotado em casa na 34ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perdeu para a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. O Guarani foi a campo com Pegorari, Heitor, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson, Ian Henrique, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, Bruno Mendes e Caio Dantas. Ian saiu para a entrada do João Vitor, Bruno Mendes para a entrada de Lohan, Bispo para a entrada de Pierre e Heitor na entrada de Reinaldo. E o Guarani é derrotado, placar de 2-0. Não deu, Bugre, não deu. Infelizmente, a Série C é logo ali. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.